A aula vai ser gravada, tal, o que vocês falarem pode ser usado contra vocês e contra mim também. Brincadeira, Deus é mais. Deixa eu voltar aqui. Juno, já ouvi, Juno. Cadê? Se ele não lembra, não lembro, não. Tá. E o final vai ter assinatura, né? Se for manual, você vai carimbar e assinar, ou então assinatura eletrônica. Os sistemas que vocês vão usar de hospital, eu tenho um login e senha para cada hospital também. Às vezes eu fico de 2 semanas sem ir no hospital, eu até esqueço qual é o login e senha daquele hospital, porque cada hospital é um negócio diferente, tá? Aqui é um outro modelo, né, que eu falo que a gente adapta. Por exemplo, aqui é um modelo de diálise. Aqui é um modelo de diálise que eu boto também no Word para fazer. O hospital que eu não tenho ali no sistema uma prescrição de diálise específica para aquilo, tem gente que é o pessoal da quimioterapia, né, da oncologia, a gente tem que fazer uma prescrição à parte, geralmente faz no Word, faz uma tabelinha aí e deixa salvo na sua pasta, aqui na pastinha do hospital para você. A maioria dos hospitais tem um negocinho chamado pasta na rede, tá? Que qualquer computador vai conseguir acessar aquilo ali do hospital, entendeu? Então, você salvou em qualquer computador, você não precisa usar aquele computador no dia seguinte. Vai estar você joga nessa pasta na rede, você consegue acessar a sua pasta. Tipo, eu tenho a pasta nefrologia em cada hospital, então, para mim é tranquilo, tá bom? E aqui no final, ó, eu boto meu nome, o meu CRM, meu telefone de contato, porque diálise pode dar problema, eu prefiro que me liguem aí se tiver qualquer intercorrência, tá? E aí a diálise eu imprime carimbo, viu? Como é no Word aí, não fica registrado ali no sistema, é carimbada. Aqui eu peguei a prescrição de uma colega, tirei uma foto, para vocês terem uma noção aqui no sistema. Esse é o Smart, tá? Era o que era usado antes no Hospital das Clínicas, é o que é usado na Fundação de Cardiologia, ele é usado em alguns hospitais, no hospital ali Santa Helena, em Camaçari. Então, aqui o paciente, né, você vai ver que tudo no prontuário eletrônico tem 1000 coisas, tá? Aqui o paciente geralmente botam os dados do paciente, endereço, telefone, tá? O que a gente muito usa aqui é os registros clínicos, todas as evoluções das especialidades estão aqui, a prescrição, que é a aula de hoje, pedidos aqui de exames e controles é o que a gente usa muito, né? Controles são sinais vitais, débito urinário, pressão, temperatura, tá? Então, aqui a gente vê que a gente geralmente começa a dieta, repouso, tá? Aqui, nesse sistema específico, a ordem que você botar esse Smart é a que vai ficar. Eu não gosto porque veja como fica meio doido. A fisioterapia é um negócio que vai lá no final. Aí tá em cima da prescrição, tá? Repouso, o controle de urese não vem antes do repouso e nem da dieta. Tá? A primeira coisa é a atividade, então tá, ele sai na ordem errada. Então, esse sistema daqui, se você começar na ordem errada, ele vai ficar na ordem errada. O Oracle lá do Jorge, na hora que eu prescrevo, eu consigo ter uma setinha aqui do lado, eu consigo jogando para cima, jogando para baixo. Se botar um remédio novo, não tem problema, eu consigo botar na ordem aí para quem tem toque, porque é o correto ter a ordem, né, de prescrição. Bom, por onde é que a gente começa a fazer prescrição? Tá bom? Primeiro, para você prescrever, você tem que avaliar direito o paciente. Tá? Não tem como tu prescrever sem olhar direito o paciente. Evite uma prescrição prolixa. A maioria das prescrições de paciente, eles não vão internar. Tá? Você vai atender o paciente ali na emergência, por exemplo, tá? Você vai fazer uma prescrição simples do que ele vai precisar usar naquele momento. Agora, o paciente precisando internar, vai ser realmente a prescrição maior, completinha, tá? E para você fazer a prescrição corretamente, você tem que ter examinado o paciente direito. Tá? Cheque sempre o que o paciente usa. Como eu trabalho mais na laranja e vermelha, eu já anoto na anamnese, na admissão. Quem trabalha ali na área verde e tal, vê que o paciente dificilmente vai internar, chegou, sei lá, uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional há um dia, tá? Não precisa anotar todos os remédios que o paciente usa ali naquela anamnese, porque a ficha verde já tem que ser batida, né? Tem que ser um negócio mais rápido, tá? Mas se você vir que é uma ficha verde, mas já peguei ficha verde que era apendicite, e tinha que internar, era uma apendicite grave. Então, não é porque é verde, às vezes a enfermagem não detectou, o Manchester não detectou que o paciente era um paciente um pouquinho mais grave, tá bom? Então, cheque sempre os medicamentos. Eu que trabalho na área de paciente mais grave, eu já anoto tudo, que aí a maioria interna mesmo, e aí ele precisa internar, eu já anotei, não preciso fazer retrabalho, né, aquele trabalho de maluco, e aí vai voltar fazendo amnésia. Quais remédios você usa, tá? E avaliar se todos os remédios podem ser reconciliados. Não é porque o paciente usa losartana, xarelto, isso e aquilo, que na hora que ele internar eu vou manter todos. Não, você vai ter que ver caso a caso. Então, assim, a gente vai manter o AS
né, que é um antiagregante plaquetário, ou Xarelto, que é um anticoagulante, e um paciente está com hemorragia digestiva, pelo amor de Deus, né? O paciente está sangrando, vai botar esses remédios? Não vai. Tá? O paciente já usa estatina, rosuvastatina, simvastatina. Internou por uma rabdomiólise. Você não sabe qual é a causa da rabdomiólise. Ele comeu um peixe estragado, foi síndrome de RAF, tá? Ele teve uma compressão ali na perna, um acidente de carro. Se você não sabe qual é a causa da rabdomiólise, as estatinas podem dar mialgia, miopatia e rabdomiólise. Então, muito cuidado na hora de você botar um paciente com a CPK de 5.000, uma estatina de volta, tá? Eu peguei esses dias um paciente que ele era cardiopata. Eu vou falando exemplo sempre para ajudar aí vocês a gravarem. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês falam que às vezes eu me empolgo, tá? Então, eu peguei um paciente cardiopata que no último internamento falei, seu José, vou falar que é José. É bom você começar a fazer atividade física, né? Aos pouquinhos, tal. Eu sei que o seu José ficou 1 hora andando em volta da piscina dele e voltou poucos dias depois da alta com a rabdomiólise. Eu falei, olha, era aos pouquinhos, né? Ele usava a estatina, o homem me apareceu com a CPK de 29.000. Então, também, né, cuidado com as orientações e cuidado com as medicações. O paciente internou, ele era coronariopata grave, mas eu tive que suspender a estatina com 29.000 de CPK, tá? Expandir o paciente, ele tinha insuficiência cardíaca, mas eu tinha que hidratar ele, e ao mesmo tempo ele não aguentava líquido. Então, é um dos poucos casos que eu uso o quê? Soro com furo, que é estranho, mas eu tenho que botar a CPK para fora, tá? Se eu deixar a CPK ali alta, a mioglobina do músculo é tóxica para os rins, então não é legal. Permitir. Só adicionando aqui. Então é caso a caso. Você vai ter que ver o que o paciente chegou, o que você pode fazer por ele, tá? O paciente chegou com uma disfunção renal aguda, eu sempre falo. O pessoal da nefro, da cardiologia, da geriatria, não sei que área vocês vão fazer, mas vocês têm que prestar atenção. Sempre que você bota um remédio que em algum momento pode prejudicar o paciente, você tem que avisar para ele. Eu aviso. Eu adoro Forxiga, adoro Forxiga. Forxiga é um remédio que é a dapaglifosina, que você usa para insuficiência cardíaca, que você usa para o rim quando está tendo proteinúria, que você usa para diabetes, tá? Que tem efeito diurético, então remédio bom pra caramba. Aí você só fala dos benefícios e não avisa que se o paciente estiver em jejum ou for fazer uma cirurgia grande, ele tem que suspender antes, porque ele pode fazer acidose, uma cetoacidose euglicêmica. O pior, quando o paciente está com açúcar alto, é fácil a gente identificar a cetoacidose. Quando ele não está com açúcar alto, a gente não identifica. Então, se ele fazer uma cirurgia grande e tiver que fazer um jejum prolongado, tem que suspender. Se ele tiver um piriri, tá com diarreia, comeu uma besteira, teve uma virose, ele tem que suspender. Por quê? Tanto a dapaglifosina quanto o enalapril, eles mexem nos vasos do rim, tá? Então, o objetivo deles é literalmente aqui tá o vaso do rim, as arteriolas, fechar um pouquinho mais. Ou isso não vai dar problema no rim, pelo contrário. Se eu fecho um pouquinho mais, eu faço o rim trabalhar menos. Ele vai filtrar menos, vai perder menos proteína, tá? Mas se a pessoa está sem conseguir se alimentar, vomitando e com diarreia, já está chegando um pouco sangue no rim. Eu tenho que suspender. Melhorou da desidratação? Volta, tá? Esses remédios para o coração, para o rim, são a longo prazo. 5 dias que eu deixe de usar não vai causar prejuízo ao paciente, pelo contrário, vão ser bons. Eu já vi paciente chegar com a creatina que era 1 de 4, com 4 dias de vômito e diarreia, porque ao mesmo tempo estava com dapaglifosina, enalapril, espironolactona, todos que mexem ali no rim, tá bom? Então, cuidado com o que o paciente tá usando e cuidado com o que você prescreve. Sempre oriente. Se o remédio tiver algum efeito colateral, claro, você vai prescrever para o paciente o Xarelto. O paciente teve uma TVP, tá com uma trombose na perna. Vai usar o anticoagulante? Vai. Bateu com a cabeça, caiu no chão. Pelo amor de Jesus Cristo, você teve uma pancada mais grave, tu vai suspender. Tá sangrando. Este remédio que você está usando aumenta o risco de sangramento. Se sangrar, suspenda imediatamente e vai à emergência. Eu sei que parece maluquice, mas tem paciente que é doido, que eles não associam aquilo ali. Eu estou dando o remédio para trombose, ele não pensa em mais nada, ele não é obrigado a saber também, né? Que aquele remédio aumenta o risco de sangramento. Quem tem que falar são vocês. Bom, lembra que a prescrição não é engessada, então às vezes eu prescrevi um negócio, no dia seguinte eu quero mudar, ou mais tarde eu vi que o paciente evoluiu de outro jeito. Botei um soro pro paciente, vi que ele está se afogando ali. Tá? Já peguei uma paciente com sepsis que em 200 ml de soro a mulher estava se afogando. Não aguentou, porque o coração dela era ruim. Eu tive que fazer furo.
Tá? Então, assim, eu posso mudar minha conduta logo depois de já ter feito. Não tem jeito, tem que ver como é que vai evoluir o paciente. Tranquilo? Tranquilo? Tá muito rápido? Uh, vai indo, vai indo. Essa parte é um pouquinho chatinha, que é a ordem da prescrição, tá bom? A ordem da prescrição médica, a gente vai primeiro aquela parte de identificação, né? Que a maioria dos prontuários eletrônicos já vai ter a identificação do paciente, né? Você que vai abrir a ficha, mas se for manual, alguns dados você pode ter que completar. E aqui a gente começa pelo que o paciente tem que ou não tem que fazer de atividade e repouso, né? Aquele paciente não tem nenhuma restrição no leito, beleza. O paciente tem restrição ou tem restrição de posicionamento, você vai ter que prescrever. Eu vou destrinchar cada um desses nos próximos slides. Dieta, tá bom? O paciente está com apendicite que supurada. Dieta, zero, tá? O paciente internou ali por conta de uma trombose na perna, que vai usar anticoagulante, enfim. Deixa a pessoa comer em paz, né? O açúcar está controlado, a pressão está controlada, a dieta livre, liberado, tá bom? Não vai comer, não tem jeito, não vai ter moqueca no hospital, mas, em geral, a dieta ali livre do hospital. Oxigênio ou suporte ventilatório, são coisas diferentes. Eu dou oxigênio para quem está com oxigênio baixo. Eu faço ventilação, que pode ser invasiva ou não, para quem tem dificuldade ventilatória. Então, às vezes, o paciente está com oxigênio ótimo, está saturando 100%. Mas ele está ali com esforço respiratório, tá bom? Então, eu tenho que dar um outro suporte para ele, que é o ventilatório. E aí, esses daqui vão vir abaixo da dieta, quando indicado, né? Todo paciente vai precisar de oxigênio, graças a Deus, não é a maioria. E depois vem as medicações. As medicações têm uma ordem, tá? Você mesmo, pela lógica, você acha que vou botar primeiro um antibiótico ou uma dipirona? Antibiótico, né? Tudo que você olhar primeiro é mais importante. Então, você quer que o pessoal priorize o que tiver em cima. Se o livro for muito grande, às vezes a pessoa não lê, né? A prescrição tem que ser vista, não tem jeito. Mas o que eu quero que seja aprazado primeiro, que esteja dada prioridade, é que eu vou botar em cima. Então, o antibiótico primeiro, tá? A via de administração, se é venoso, vai vir em cima. Se é via oral, vai vir embaixo, tá? Medicamento de uso sistemático. Uso sistemático que a gente diz é contar de horário. Em vez da dipirona estar, se necessário, ela está de 6 em 6 horas sistemático, para fazer mesmo que o paciente está com dor, tá? Enfim, eles devem ser feitos antes daqueles de, se necessário, a critério. Informar o nome do remédio, como é a ordem que você prescreve, né? O nome, depois a dose, então, ciprofloxacino, que dose? 500, com a via venosa, não é oral, de 12 em 12 horas, que é a posologia, qual o tempo, tá bom? Então, o nome do remédio, dose, via e posologia. Cuidados gerais, então, embaixo. Sinais vitais, glicemia, pelo amor de Deus, não bota glicemia para todo mundo, tá? Tem paciente, muitos pacientes eu gosto de botar, tipo, glicemia de 12 em 12 no primeiro dia, porque muita gente acha que não é diabético, mas é. Aí essas duas glicemiazinhas, no dia seguinte eu já sei que tem alguma coisa. Se não der nada, eu já suspendo. Porque ninguém merece ficar 7, 10 dias de internamento tomando furado no dedo sem ser diabético, né? Cuidados específicos, então assim, lá embaixo tu vai botar cuidados específicos, trocar o curativo, ou então fisioterapia, fonoaudiologia, as outras especialidades que você quer que acompanhe, você vai botar lá embaixo. Ao contrário daquela pressão que eu mostrei que a fisioterapia estava lá em cima. Tá bom? E aí, no final, a assinatura do médico. Agora, eu vou precisar que vocês participem. Do que vocês conhecem aí de atividade e repouso, que é a primeira coisa? Quais os possíveis prescrições que eu posso botar aí para o paciente? Uma coisa, são várias coisas, né? Uma das coisas que eu posso botar aí de atividade ou repouso, vocês sabem? Caminhada. Oi? Fazer caminhada. Por exemplo, quando a mulher acaba de ter a gestação, você indica que ela caminhe. Isso, estimula a deambulação. Você pode até botar quantas vezes? 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ótimo. Tá? O paciente que pode andar e tem risco aumentado de trombose, por exemplo, tanto a gestante quanto a puérpera tem risco aumentado de trombose, tá? Gestação, gestação não é doença, eu sei que não, mas a gestação tem 6 a 8 vezes maior risco de trombose e o puerpério também tem risco alto de trombose. Então, se você estiver prescrevendo o paciente andar, isso já é um tratamento. Que aí, você não precisa muitas vezes botar um anticoagulante, medicação, você manda o paciente andar. Então, isso é uma prescrição, tá? Mais alguma?
Bora, gente, colabora. Vocês são poucos. Ficar em repouso, se tiver rabdomiólise, por exemplo. Isso, repouso, e tem os tipos de repouso. Isso, repouso relativo, que Mariana botou, repouso absoluto. Imagine um paciente que está séptico e hipotenso. Para mim é repouso absoluto, nem se mexa, criatura, tá? Então, os tipos de repouso em geral, né, os que a gente mais prescreve, estimula a deambulação, para pedir para o paciente andar, que você pode até botar 2, 3 vezes ao dia, tá? Tem paciente que tem que andar, mas não tem dificuldade de andar sozinho, às vezes é mais frágil, você pode botar com apoio, com auxílio, ou junto com a fisioterapia 2 vezes, tá? Repouso relativo é aquele que o paciente não vai poder sair pulando corda, mas ele pode ir ao banheiro, ele pode fazer algumas atividades sem se esforçar demais. Restrito ao leito, tá? É aquele paciente que está com muita falta de ar, está usando droga vasoativa, ele não vai se mexer dali. E a cabeceira elevada. Por que muitas vezes a gente deixa a cabeceira elevada? Porque é mais bonito. Ninguém sabe por que a gente deixa, às vezes, o paciente com a cabeceira mais elevada, quais os riscos de deixar a 0 grau. Pronto, broncoaspiração é um risco. Então, pacientezinho idoso, que já tem a disfagia, você chegou ali com uma pneumonia que você não sabe se é broncoaspirativa, deixa ele com a cabeceira mais elevada. Paciente tem insuficiência cardíaca descompensada, tá ali com falta de ar. Quando ele deita, faz o quê? Né, tem a dispneia paroxística noturna, que às vezes o paciente com IC piora à noite quando deita, então tem paciente com insuficiência cardíaca que dorme quase sentado. Então, isso. Ortopneia e tudo mais. Essas queixas aí cardíacas também, se você ficar mais sentadinho, você tem um alívio desse desconforto. Então, tem paciente que você vai ter que prescrever. Parece besteira, mas não é. Me dá agonia quando começa a alimentar um paciente idoso quase deitado. Eu falei, meu Deus do céu, levanta esse negócio. Às vezes é o familiar mesmo. Porque a enfermagem é difícil de fazer uma coisa dessas. Tá? Então, a equipe, em geral, sabe o que fazer, mas você tem que prescrever, porque às vezes o paciente não está a 35 e o familiar não sabe. E aí, se o paciente tiver a 0 grau, o familiar pode alimentar ele e ele broncoaspirar. Dieta. Dieta tem milhões de tipos. Lá no português, eu acho que tem mais de 20 tipos para você prescrever no sistema. Alguém sabe dizer alguns tipos de dieta, indicação? Hipossódica, Hipossódica, hipopro- né? Hã? hipoproteica, hipocalórica. Dieta líquida. Pronto. Líquida tem mais de um tipo, né? Tem líquida restrita, que é basicamente líquidos claros, água, chá, água de coco, não pode ter derivado de leite. Paciente que vai tomar aquela enrolada para fazer a cirurgia, então vai ter aquela dieta 5 da manhã para operar ali de tarde, então é tudo clarinho, pode falar. Matheus vai falar, não, ele estava se mutando, desmutando ali. Então, tem essa líquida restrita e tem a líquida completa, que é mais completa, vamos pensar assim, tá? A outra é muito restrita. Então, a líquida completa eu já posso liberar uma sopa, tá? Pode falar. A líquida restrita e a completa seria a clara e completa ou não? Seria o quê? Pode ser líquida a clara. clara. A restrita Pode. pode ser a clara, porque é literalmente clara, é só coisa transparente. É água, chá e água de coco, essas coisinhas. Não tem leite, não chega nem a ser branco, é transparente mesmo. Então, essa restrita é a clara, sim. A completa, eu posso botar, por exemplo, sopa, posso botar suplemento proteico, que é líquido, tá? O suco, eu posso botar um suco já não precisa ser coado, então tem algumas diferenças, tá? Lucas tinha falado das outras dietas hiperproteica, hipoproteica, hipossódica, tá? Hipossódica, por exemplo, o paciente está com a hipertensa, está com a pressão 220. Bora dar menos sal para o paciente já está inchadão, tá? Excesso sobrecarga de sódio. O paciente está com sódio de 154, está com hipernatremia, eu quero botar sódio no paciente? Não. Então, hipossódica, tudo isso é medicação. Se eu der sódio, é medicação. Existe sódio em cápsula, sal em cápsula, para o paciente com hiponatremia crônica, por exemplo. Então, alimentação também é a prescrição, tá bom? Então, paciente com hiponatremia, sódio muito baixo, tá? Geralmente, o idosinho com sódio muito baixo,
eles comem muito pouca proteína. Eles não conseguem fazer o controle ali da osmolaridade da urina. Então, eu boto para eles comerem mais proteína. Eu boto hiperproteica para eles, tá? Um paciente com a ureia muito alta, eu tenho que ter cuidado ali com disfunção renal crônica, eu tenho que ter cuidado aí com a quantidade de proteína. Às vezes eu boto hipoproteica. Paciente com câncer, já está muito desnutrido, hiperproteica, hipercalórica, eu posso botar, tá bom? Outros tipos aí que vocês sabem de restrições, liberações. Tem as vias também de dieta, né? Quais são as vias de dieta? Interal, Enteral e Enteral, parenteral. parenteral, oral. Isso, enteral pode ser, a enteral é qualquer lugar do sistema gástrico. Então, oral é enteral. Quais são as outras enterais? Gástrico. Via gastrostomia, via jejunostomia, via sonda nasoenteral, via sonda nasogástrica. Então, tudo isso é enteral, é o sistema gástrico, tá bom? As parenterais tem a NPP, parenteral oral parcial, que às vezes o paciente está comendo pouco ou está com desabsorção e não está conseguindo atingir, para quem, se alguém tem aí, alguém é da nutrição, o VET, o valor energético, tá? Que ele precisa para aquele dia. Então, às vezes, eu boto uma parcialzinha venosa, não é aquela parenteral total. E tem paciente que está com parenteral total, está com abdômen obstrutivo, ilho paralítico, vai ter que fazer uma parenteral total ali, que recebe bastante volume na veia, que tem que ser acesso, esse tem que ser acesso central, a parcial, você vai botar em uns 20, 30% do valor energético diário, aí pode ser em catéter periférico, em acesso periférico, tá bom? Mas são dietas bem concentradas e, infelizmente, aumenta o risco de infecção, né? A bactéria adora alimento concentrado, ali hipercalórico, hiperproteico, então, paciente de nutrição parenteral prolongada aumenta o risco de infecção. Então, vamos ver aqui alguns tipos, tá bom? Dieta hipossódica, que vocês falaram, líquida restrita, que é aquela clara, completa. Você pode prescrever na dieta restrição hídrica. Então, tem paciente que está com sódio baixo, porque ele está tomando água demais. Idosinho é a mesma coisa, come pouca proteína e se entope de líquido. Tem dificuldade para comer outras coisas. Então, você pode prescrever uma restrição hídrica de 800, de 1.200, aí você que vai botar quanto é que você quer, tá bom? Quanto você estima para aquele paciente. Dieta hipocálica ou hipocalêmica, tanto faz, pouco potássio. Então, o paciente chegou lá com potássio de 7. Eu não vou entupir o paciente de água de coco, de açaí. Botaram água de coco para minha paciente, 500 ml antes de uma cirurgia, dialítica. Potássio antes da cirurgia estava 7, o anestesista fez o que o anestesista gosta de cancelar, tá certo, tinha que cancelar mesmo. Paquete d'água de coco para paciente dialítica que não urina. Potássio pra caramba, tá? Então, cuidado. Dieta pastosa, tá? A dieta branda, em geral, é a mesma coisa que dieta livre. A branda já tem tudo, viu? Dieta com espessante, então, tem paciente que não consegue nem comer sólido, mas nem comer líquido, que ele broncoaspira o líquido. Então, tem água com espessante, por exemplo, a própria água espessada, tá bom? Dieta para imunossupresso, então os pacientes imunossupressos às vezes vão receber um pouquinho mais de vitamina, não vão receber alimentos que podem estar mal cozidos, mais crus, eles não recebem, tá? Porque eles já têm imunidade baixa. Dieta via sonda nasoenteral, via gastrostomias, nutrições parenterais. Voltei. Aqui é a gastrostomia, viu? Às vezes aparece, vocês vão atender no hospital uma vez ou outra na vida, o botãozinho soltou, e aí tem que botar na gastrostomia, trocar o botão, tá? Vocês vão ver que acontece e não é incomum. O que vocês fazem quando o botãozinho solta? Para não perder esse pertuito aqui, ó. A gente pega uma sonda de Foley, sonda de Foley é de sonda de urina mesmo, tá? Sonda de demora. E bota aqui. Porque esse negócio fecha rapidinho esse buraquinho da dieta. Você bota uma sonda de Foley de urina, né, de catéter urinário, e infla lá na barriga, para enquanto 1, 2 dias, 12 horas, 36 horas, vai depender do lugar onde você trabalha, o pessoal da endoscopia ir lá e passar a nova. Para não perder isso aqui e não ter que fazer do zero, tá bom? E isso daqui é uma dieta, um tipo de dieta enteral, ali, via sonda nasoenteral. Eita, volta. Quase que sai a pesca.
Oxigênio e ventilação para quem precisa. Quais são as formas de dar oxigênio que vocês conhecem ou de ventilação que vocês conhecem? VNI, máscara não renolante. Catéter nasal. CPAP. Isso. CPAP tem até caseiro, vocês sabem, né? O CPAP, a VNI, ela tem alguns modos ventilatórios, tá? O CPAP é um deles. O que é o CPAP? É pressão de expiração positiva. Paciente que ronca muito, tem um grau alto de apneia e hipopneia do sono, às vezes dorme com aquela tromba em casa mesmo, tá? Faz hipoxemia grave, que é o CPAP, ou seja, na hora que ele inspira, tá tranquilo, na hora de expirar, fecha a via aérea. Paciente mais obeso, retrognatismo, tem esse risco aumentado. Então, eles, traqueomalácia, né? Então, eles podem usar CPAP para dormir, que eles mantêm a via aérea, uma pressão positiva na via aérea, na expiração, para não fechar a via aérea e não ficar roncando, não fazer hipoxemia, tá? Então, tem até modo ventilatório em casa, tá? Os outros pacientes que não têm apneia tão grave, geralmente eles usam aparelho intraoral, que aí não deixa fechar a via aérea, mas se for muito grave é CPAP mesmo, pressão positiva, é um modo ventilatório. A própria VNI, você pode botar em modos diferentes. Tem o CPAP na VNI, tem o BIPAP, que mantém na inspiração e na expiração a pressãozinha positiva, tem o PSV, então o próprio paciente gera o estímulo da inspiração, aí a cada respiração é iniciada pelo paciente, tá? Mas você está dando suporte. Na hora que ele começa, aí a máquina entra e dá uma pressãozinha ali para ele, e dá um oxigênio extra para ele. Então, a VNI, que é a ventilação não invasiva, você tem vários modos de auxiliar, um suporte ventilatório, e o outro é a ventilação mecânica mesmo invasiva, que é o tubo, tá bom? Orotraqueal. De oxigênio, vocês falaram de máscara, tem mais de uma máscara, tem a Venturi, que tem mais de um tipo, e tem a não reinalante. E o catetezinho que a gente usa. Aqui a gente não tem cateter de alto fluxo, hospital nenhum quase, tá? Que aí o bicho chega a 60 litros. Mas eu nunca vi. A gente geralmente tem aquele dosador ali de oxigênio, né? Que vai de 0 a 15 litros por minuto. Então, aqui, as opções. Ventilação mecânica invasiva, que tem os modos, né? Pressão controlada, ventilação controlada e pressão de suporte, são os modos que a gente geralmente programa ali. A gente vai programar a frequência respiratória do paciente, tá? Então, por exemplo, um paciente que está precisando lavar o CO2. Geralmente, eu boto uma frequência respiratória mais alta. Mas se esse paciente for retentor crônico, ele tem dificuldade de expirar, ele precisa de mais tempo. Aí no DPO cístico, eu preciso botar o CO2 para fora, mas ele precisa de tempo para expirar. Então, o que eu geralmente faço? Eu deixo a frequência respiratória mais baixa, 8, 10, tá? Vai depender ali do caso. Então, vai variar de acordo com o seu paciente. O paciente está ali muito, muito, muito ruim, você já vai voltar no modo controlado, ou de volume ou de pressão, tá bom? Eu estou com um paciente internado com pneumocistose, que é B24, e ele está na terceira prona agora. Terceira prona. Então, prona a gente vê muito no Covid, né? Se o moço está pronado, é que as trocas dele estão péssimas. Então, ele está variando entre PCV e VCV. Tá com sedação e neurobloqueador. Ele está com bloqueador neuromuscular. Está com rocurônio. Então, paciente bem grave, tá? Responde muito bem a prona, mas quando supina, piora. Enquanto está fazendo tratamento aí para pneumocistose do pulmão, os 2 pulmões bem infiltrados, ele está nesses modos controlados. Quando o paciente começa ali, ó, a melhorar o pulmão, a acordar um pouquinho mais, a participar, a gente costuma botar no PSV, que é o modo de suporte só. O paciente vai começando a própria respiração, tá bom? Quando a gente fala, ó, será que dá para extubar o paciente? Ele já está mais acordadinho, está melhor, o pulmão está melhor. A gente faz um negócio que a gente chama de teste de respiração espontânea, TRE, que geralmente a gente bota os parâmetros mínimos aqui, uma pressão de suporte de 7, uma PIP. PIP é a pressão expiratória, de 5, que é o mínimo, que é a fisiológica, a nossa pressão é de 5. Tá? Se o pulmão estiver muito duro, a gente vai subir essa pressão expiratória. E, então, a pressão de suporte de 7, a PIP de 5 e uma FiO2 de 25, que é o mínimo da máquina. Qual é o oxigênio do ambiente? 21%. 20. Né? Então, o da máquina, o mínimo ali é 25, é um pouquinho a mais, tá bom? Bem parecido com o ambiente. Então, nós temos essas opções aqui,
tá bom? Oxigênio sob catéter nasal tem 1 litro, 2 litros. Quando já chega em 6 litros, eu mudo para máscara, tá? Não tá dando jeito. Quanto é que eu sei quanto eu tô dando de FiO2? O que é FiO2? É a fração expiratória de oxigênio. Como eu falei, o ar ambiente é 21%. Se eu tô dando oxigênio para o paciente, eu não vou estar dando a mesma quantidade que tem no ar ambiente, não tem lógica, né? Então, a cada litrinho ali do oxigênio de catéter nasal, cada litrinho, eu estou dando 3 a 4% de FiO2. Então, eu estou dando 2 litros. Vamos botar que a gente deu 3 duas vezes, né? Então, 21 mais 6, 27% a 29%, né? É o que eu estou dando de oxigênio para esse paciente, sendo que o ambiente é 21. Venturi, eu tenho várias corzinhas. Eu tenho a laranjinha, que é 50%. Eu tenho, não, a laranjinha é 40%, eu tenho a rosinha, então, assim, você vai ver qual que você quer dar. Então, você já está aqui com oxigênio no cateter nasal 6 litros, tá? Você quer dar oxigênio, mas nem tanto, porque o paciente é DPO-cítico, você quer controlar exatamente quanto você está dando. Se você vai dar 40% de oxigênio, 50%, então você pode botar a Venturi. Agora, a máscara não reinalante, tá? A não reinalante, ela vai ter uma válvula, tá? Que ela vai ficar abrindo e fechando. Eu vejo direto no hospital, a válvula sumiu. Tu nunca tá dando 100% se a jossa da válvula não tá ali, tá bom? Então tá tendo escape. O ideal, a máscara não reinalante, você deixa 15 litros por minuto, você tá no 100%. Mas tem muito lugar que a jossinha da válvula sumiu e tu não tá dando 100%, tá dando 70%, 80%, tá bom? E o ambu não é um suporte definitivo, né? O ambu é ali para eu vou entubar o paciente, eu estou numa urgência. Eu soube de um colega que ele teve que embusar o paciente às 2 horas, porque o ventilador quebrou, não estava achando outro, uma maluquice, tá? No culto mais antigo. E aí ele ficou ambusando, o paciente estava em revezamento de quem ia ambusar o paciente que estava entubado e o ventilador não funcionava. Então, não é para ser definitivo, mas tem umas loucuras aí que acontecem. Às vezes no transporte e tudo mais, tá bom? O ventilador de transporte não tá tão bom, você acaba tendo que ambusar o paciente. A outra coisa que tem, né, que eu falei, a ventilação mecânica pode ser feita pelo tubo, tá? A invasiva, orotraqueal ou até pela traqueostomia. O paciente ali que tá com o pulmão até melhorando, mas você não tem coragem de tirar o tubo dele, porque ele não tá acordando, teve AVC, tá? Aí você pode fazer a traqueostomia, que aí pelo menos ele pode falar, começar a se alimentar pela boca, ok? Então aqui a gente tem, quem é essa daí? A máscara não reinalante. A máscara não reinalante, ela tem aqui uma bolsinha, tá bom? Essa bolsinha para ela encher, tu tem que encher aqui no mínimo 6 litros por minuto. Menos de 6 litros ela não tá cheia, tá? E aí a gente pode chegar até 15 litros por minuto. Aqui a gente tem vários tipos de VNI, ventilação não invasiva. Aqui tem o helmet, tá bom? Que é um capacete, parece de astronauta. Aqui a gente tem a orofacial, a oronasal, tá? Tem uma que é o rosto inteiro, e é full face, tá? E aqui a gente tem só a nasal, nesse lindo bebê reborn. Então, para quem for trabalhar com bebê reborn, pode utilizar essa daqui também, entendeu? Não sei se vocês estão com interesse, mas parece que a indústria de bebê reborn tá em alta. Esperar aqui um pouco. Alguma dúvida até então, gente? Não, Dani. Tranquilo, pro. Então segue. Tranquilo. Bom ver vocês, viu, minha gente? Ver não, né? Ouvir. Ó, agora eu vou seguir um pouquinho, tá bom? A parte de medicação. Tá? A gente já falou sobre dieta, a gente já falou sobre atividade de repouso. Agora as medicações. O que eu costumo botar ali por cima é o antimicrobiano, tá? Antibiótico, antiviral. O paciente está com infecção urinária, o paciente está com uma sepse de foco abdominal, né? O paciente está com herpes zoster, o paciente está com uma leishmaniose visceral, vou botar um antifúngico. O paciente está um paciente oncológico ali com uma infecção fúngica pulmonar por uma aspergilose, antifúngico. E antiparasitários, tá bom? Por exemplo, uma ivermectina, eu vou fazer uma pulsoterapia no paciente meu, vou baixar a imunidade dele, porque ele tem glomerulopatia, uma doença autoimune, eu vou fazer um antiparasitário ali para ele, uma ivermectina, um albendazol, tá? E ninguém merece fazer uma
estrongiloidíase disseminada. Dicas. Idealmente, coloque o dia inicial na observação. Sempre que eu começo o antibiótico, eu boto o dia. Aí eu boto meropenem venoso de 8 a 8 horas, comecei dia 21, dia inicial. Tá bom? E quando eu ajusto para o rim, eu falo, dia de ajuste para a função renal, 23. Tá? Porque isso ajuda muito. Você não saber que dia começou o antibiótico. Tem sistema que você consegue achar pelo remédio. Tem sistema que você tem que olhar um por um na prescrição. Então, o paciente ainda está com febre. Pô, eu comecei o antibiótico ontem. Pô, o paciente está com febre. O antibiótico está lá 5 dias. Não é foco fechado. Claro que você está, às vezes, usando o antibiótico certo e o paciente tem um abscesso em algum lugar. Aí não vai resolver mesmo. Está com osteomielite por baixo. O antibiótico não vai resolver sozinho. Se o paciente tem um foco fechado, tá? Então, você tem que cuidar do foco fechado do paciente. Sempre pergunte sobre uso prévio recente antimicrobiano. Dona Josefina, todo mês interna com infecção urinária. Eu vou lá e boto na ceftriaxona. Joguei duro, porque a chance dela ter usado um meropenem, um ertapenem na última consulta, no último internamento é altíssima, então vou errar. Então, sempre que eu vou botar antimicrobiano, eu pergunto. Geralmente, eu pergunto 3 meses. Nos últimos 3 meses, tu usou algum remédio para infecção, algum antibiótico? Aí, usei, doutora. Mas foi um Bactrim. Beleza, o Monuril. Ok, não, internei. No outro hospital, usei um Tazocin. Pô, usou Tazocin mês passado, eu vou botar uma ceftriaxona, mas difícil. Tá bom? Claro que se eu tenho a cultura em mãos, já chegou o paciente ali com uma urocultura com o bicho, é o bicho sensível, pronto, tô feliz. Já chegou com a cultura, para mim é a melhor coisa que tem. Já tá com a cultura, tá? E eu não vou usar antibiótico igual maluco, vou guiar pelo provável foco. Então, aqui, exemplo 1. Uma paciente jovem com cistite, infecção urinária baixa, só na bexiga, né? Nunca teve isso na vida. Não usou antibiótico recente. Quais vocês acham que são as opções boas aí de antibiótico para essa paciente tendo cistite pela primeira vez na vida? Tem várias. Gente, você tem que saber tratar ITU, hein? Eu tô esperando. Pode, Bactrim? aqui pode usar nitrofurantoína, até mesmo o ciprofloxacino também, mas geralmente Você falou nitrofurantoína e o quê que eu não ouvi? o cipro, Aham, tá. nitro e cifro. E cipro. Tá. Tem mais opções? A gente pode ir escalonando aí, né? Conforme o. Mas inicial mesmo, inicial. Então, você falou de uma das quinolonas, que eu posso botar um cipro, uma norfloxacina, a penetração renal do cipro é umas 200 vezes maior que a do sangue. Se a bactéria for sensível, é show. Tá? O cipro, a concentração urinária é altíssima. Tá? A nitrofurantoína é um remédio interessante. O chato é que tem que usar de 6 em 6 horas. Sim. Quando não é para profilaxia, para tratamento, remédio de 6 em 6 horas é chato de usar. Tá? Mais o quê? Alguém tem alguma outra opção de antibiótico? Fosfomicina. Fosfomicina, que é o Monuril. Eu adoro o Monuril porque Monuril usa uma vez e acabou. Antes de dormir, faz o xixi da pessoa. Manda assim, ó. Fez seu xixi, vai deitar para dormir, toma seu Monuril e dorme. Porque aí fica na bexiga a concentração máxima até de manhãzinha. Entendeu? Então, Monuril é massa porque é dose única. Ótimo. Outras. Pode fazer o Bactrim também? Bactrim é uma ótima opção para uma ITU de paciente que não usou antibiótico recente. Bactrim é interessante, é de 12 em 12 horas, tá? Eu gosto bastante de Bactrim para ITU, ok? Temos também amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato, tá bom? Tem várias opções para cistite simples aí, tá? O que eu gosto de pedir, eu adoro pedir urocultura, é fazer a urocultura. Eu não preciso esperar na emergência o abençoado paciente fazer um sumário de urina para eu dizer que ele está com infecção urinária. Se chegar uma mulher para tu e falar que está com ardência para urinar, que quando faz xixi, o xixi não sai todo, tem que ficar fazendo toda hora um pouquinho. Isso é infecção urinária. O que eu geralmente pergunto, só para ter certeza, tá com corrimento, que às vezes é uma uretrite ali, né? Tá com corrimento ginecológico e tal. Não tá. Isso é infecção urinária. Se a paciente falar isso tudo, que tá com polaciúria, sensação de esvaziamento incompleto e disúria, tu pedir um sumário e vier normal, aí tu vai fazer o quê? Não vai tratar? Não vai mudar minha vida, eu vou tratar.
É o que a clínica é soberana, o que a paciente está sentindo é o que importa, tá bom? Mas eu gosto muito de pedir urocultura. Se você der para colher uma urocultura e já iniciar antibiótico, tá aqui a receita, se puder colher antes, tá? Esse tipo de paciente não me estressa tanto com urocultura, tá? Mas se fosse uma paciente mais idosa, que já tratou recentemente e que é diabética, tem algum fator de imunossupressão, colhe a urocultura antes, pelo amor de Cristo, que tudo errado, depois você sabe onde é que você vai acertar, né? Quinolona, por exemplo, norfloxacina, ciprofloxacina, principalmente cipro, tem muita resistência a papielo, tá? 20%, 30%, depende do local aí do Brasil. Então, assim, papielo com a infecção mais grave, eu já fico com medo de usar às vezes, tá? Sem uma urocultura. Então, eu tenho um pouquinho mais de medo de usar a quinolona como cipro, norfloxacina menos, para uma infecção mais alta, mais grave, que aí já tem lombalgia, febre, vômito, com infecção no rim, tá bom? O outro caso agora, outro esquema de antibióticos. A tela tá vendo aí? Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Ou fechou? Sim. Dá pra ver, Dani. Tem, né? Aqui é profissional do Teams, do Meet. Paciente com anemia e neutropenia febril. Anemia é leucemia mieloide aguda. Chegou com neutropenia febril e instabilidade hemodinâmica. Vocês vão botar o quê? Ceftriaxona? Fora que é um paciente imunossupresso, tá com neutropenia febril instável. Tá taquicárdico, tá hipotenso, e aí? Cefepime, né? Cefepime é uma ótima opção para neutropenia febril. Tá? Tazocin é uma ótima opção para neutropenia febril. Mas quando esses pacientes chegam com instabilidade, a gente não pode errar. Então, se tiver instabilidade, a gente geralmente faz uma cobertura ampla para gram negativo e gram positivo, com meroiteico, merivanco, geralmente meropenem e tecoplanina. E o paciente chegou zero, não estava usando antibiótico nenhum, a gente bota meroiteico. Não é brincadeira não, esses pacientes, viu? É o mais comum de se fazer. Você pode arriscar um CFPM, a galera não gosta de arriscar um CFPM. Tá? Você faz uma cobertura bem ampla mesmo. Se fosse sem instabilidade hemodinâmica, estava tranquilo. Botar o CFPM, que ainda cobre, é uma céfalo de quarta, que cobre pseudomonas. Que é bem legal essa parte aí dela. Soluções venosas são medicações. Tem a galera amante de prescrever soro fisiológico sem motivo. Tá? E a galera amante de não prescrever de jeito nenhum. Por exemplo, trabalho no hospital cardiológico. A galera, todo mundo lá tem C. Aparentemente todos têm C. Todas as causas de falta de ação pelo C. E o negócio deles é prescrever furosemida. Entendeu? Chegou me pediram avaliação ontem. Paciente com disfunção renal, blá, blá, blá. Dona moça chegou lá com falta de ar. Ela estava sibilando igual horrores. O marido dela fuma até hoje. Ela é fumante passiva, tomografia de tórax sem derrame nenhum, sem sinal de congestão. Ela não tinha edema periférico, não tinha estase jugular. Ela estava com DPOC, infelizmente, sem fumar, né? Tabagismo passivo. E aí, entupiram a mulher de furo e ela só tem um rim. Ela tem rim único congênito, nasceu com 1. Aí a creatina foi de 1,5, que já é alterada dela, para 2,8. Falei, gente, me ajuda. Nem todo paciente que ela tem diagnóstico de insuficiência cardíaca. Não é porque ela tem insuficiência cardíaca que ela está com insuficiência cardíaca descompensada. É só examinar a paciente. O que eu fiz? Tirei a furo, botei soro. Já tá 2 a creatina em um dia. Tá? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, nem toda... Só porque o paciente tem insuficiência cardíaca, não vai ser a causa da falta de ar. Ele tem DPOC. Calma aí, será que ele não tem infecção junto? Você tem que ver o que está acontecendo naquele momento. Ele pode ter ele tem, né? Você vai pensar naquilo, ele tem a doença de base, mas não foca só naquilo, não. Tá bom? E soro, então, é medicação. Como eu falei para vocês agora há pouco, né, no início da aula, eu tinha uma paciente velhinha, chegou séptica e coração ruim. Fiz 200 e pouco, ia fazer 250 de soro, não terminou 250. A mulher começou a passar mal de falta de ar. Parei o soro, fiz furo. Não teve jeito. Então, soro é medicação. Tem gente que com 250 passa mal, tem gente que precisa de fazer 3 litros de soro num dia. Rabdomiólise. Entupiu o paciente de soro, entupiu o paciente de soro. Síndrome de lise tumoral. Soro, soro, soro. Esses são os poucos casos que às vezes eu uso soro e furo. Tô usando soro, soro, soro. O paciente não aguentou, tá começando a ficar com gesto, eu boto soro e furo. Tá? Na maioria dos casos é um ou outro, né? Pra gente não parecer maluco. Mas nesses casos aí mesmo que eu falei da mioglobina, eu tenho que tirar a mioglobina do corpo para não lesar o rim. Então, eu tenho que hidratar e aí, se ele ficar com gesto, eu boto a furosemida para tratar o problema do soro. Tá bom? Soro é tratamento, soro é medicação. Então, quais são os soros que a gente faz? Ringer. Lembrar que o Ringer tem potássio. Se o paciente está com potássio alto, eu prefiro usar outro, tá?
é uma solução mais equilibrada, mas tem potássio. Soro fisiológico, que não é fisiológico. Meus alunos, alguém lembra aí quanto tem de sódio no fisiológico? Já faz um ano, professora, já faz um tempo, não. O nosso sódio normal é entre 135 e 145, o nosso. É um Show, fácil, né? 150 mg. Tá certo. O soro fisiológico tem mais do que 145. Se você ficar fazendo soro fisiológico todo dia no paciente, vai tender a fazer hipernatremia. Essa hipernatremia, tá? Se o paciente estiver acordado com acesso à água, ele geralmente vai tomando água e vai conseguindo equilibrar. Mas você pode dar uma sobrecarga de sódio. Essa sobrecarga de sódio do paciente, às vezes ele fica inchadão. Tá? O paciente com sobrecarga de sódio geralmente fica com edema. Tá? Então tem que ter cuidado com sobrecarga de sódio, principalmente paciente cardiopata. Soro a 0,45. Tanto que solução é medicação, que eu medico, eu preparo em soros diferentes quando eu preciso. Então, 0,45, o paciente... Por que eu vou fazer um 0,45? Ah, quando o sódio está alto. Não necessariamente. O sódio está alto, o paciente está orientado. Manda tomar água. Tome água, tome água, tome água. Eu posso fazer só um glicosado? 0,45 eu uso quando o paciente, ao mesmo tempo que está com sódio alto, eu preciso expandir. Então, vamos dizer que o paciente está com 154 de sódio, só que ele está hipotenso, teve um choque hemorrágico. Então, além de transfundir e tudo mais, eu preciso dar sódio para ele. Quem mantém o intravascular, quem mantém a pressão é o sódio. Qual é a fórmula da osmolaridade sérica? O principal fator é o sódio vezes 2, né? Ainda tem a ureia e a glicose, mas o mais importante é o sódio. Então, se o paciente começou a baixar a pressão, está ficando taquicárdico, está com choque hemorrágico sangrando, tem que fazer volume nele. Mas se o sódio está 100 e tanto, 160, tu vai fazer soro fisiológico puro, vai dar que tu vai chegar em algum limite aí de sódio absurdo, né? Então, o 0,45 é isso. Ao mesmo tempo que eu quero subir um pouquinho a pressão, expandir o paciente, eu quero hidratar ele, ou seja, eu quero baixar o sódio, dando sódio a menos, não dando tanto sódio. Tá bom? Que vai ser metade desses 154 mEq por litro. NaCl é 3%. Só de baixo. Hiponatremia eu vou dar. O pessoal adora meter uma hiponatremia assintomática. Se tiver sintomática, eu vou botar. Tá bom? Então, chegou o paciente com sódio de 115 para você na emergência. Você pode fazer um bolos de 100 ml em 20, 30 minutos à vontade. Fique feliz, pode fazer. Vai subir uns 2 a 3 mEq e o paciente geralmente sai do sintoma. Sonolência, desorientação, convulsão, isso tudo hiponatremia pode dar. Geralmente, por sódio baixo dá sintoma, é abaixo de 120. Tem a curiosidade aí que saiu no New England, tá? O maior sódio que já teve na história foi de 196, se eu não me engano, de um homem fazendo uma aposta incrível, de quem tomava mais shoyu. E aí o cara chegou com 196 de sódio na emergência, tomando um bando de shoyu. E aí é loucura total, né? Mas aí o que você vai fazer para tratar? Se ele tivesse acordado que não estava, chegou lá rebaixado, tá? Você poderia fazer água oral, ou então você vai fazer uma solução com o mínimo de sódio possível, um glicosado, por exemplo, entupir o moço de glicosado. Baixando na meta, você não pode baixar de vez no mesmo dia, tá? Vai com cuidado, se não for agudo. Alterações do sódio são consideradas agudas se acontecer a menos de 48 horas. Então, o paciente que teve essa alteração toda de sódio, acabou de tomar esse show de manhã, você poderia corrigir mais rápido, sim. Eu não teria coragem de botar de 196 para 150 num dia, tá? Mas a gente tem a liberdade de corrigir um pouquinho mais rápido quando é agudo, em menos de 48 horas. Outra coisa, diluição de medicação. Presta atenção nas diluições, tá? Então, às vezes, estão diluindo bando. Por que o paciente está com sódio subindo ali na UTI? Pô, a nora dele, o midazolam. Então, estão diluindo tudo em fisiológico. Vamos ajustando aí. Beleza. Teve uma paciente, internou na outra semana, tem 2 semanas, com uma infecção de ferida operatória de revascularização. Teve que usar Poli-B, a bactéria ali miserável. A Poli-B estavam diluindo para 250, ok? De glicosado, estavam usando, em vez de 12 em 12, 8 em 8 horas. Só de glicose por dia, soro glicosado da Poli-B. Ela estava usando 250 3 vezes, 750 ml. O sódio dela chegou assim, 135, 130, me chamaram 114, paciente desorientada. De tanto dar glicose para o paciente. Então, soro, qualquer que seja desses aqui, é medicação.
Solução bicarbonatada. Paciente está se cagando há uma semana. Tem disfunção renal grave. Vai fazer acidose. Então, você pode fazer a solução com uma dose de bicarbonato. Não é bicarbonato aberto. A solução bicarbonatada, em geral, são 75 ml de bicarbonato a 8,4%, completando o resto dos 500, né, 425 de água destilada ou glicosado. Tá? Para eu fazer um bicarbonato aberto é um negócio bem bizarro. O paciente tem que estar com uma acidose grave, chocado, lactato lá em cima, um bicarbonato, um pH de 6,9 com bicarbonato de 8, enfim. Então, para fazer aberto é nesses casos aí. Tá bom? E o soro glicosado, como eu falei, tá? O paciente está com hipoglicemia, posso fazer um soro glicosado a 10% basal, ele está em jejum, ele está com sódio muito alto. Então, só de solução aí, tem isso tudo aí que a gente tem que pensar antes de prescrever. E tem os profissionais em meter soro fisiológico para todo mundo, que aí show de bola. Aí daqui a pouco tá todo mundo congesto, né? Se usa os cardiopatas. Vamos nessa. A gente vai botar, então, primeiro os mais importantes, os antimicrobianos, os, né, porque que o paciente internou, os motivos do paciente internar. Eu botei antimicrobiano aqui, ou eu botei uma inoxaparina de 12 em 12 horas, porque ele teve um TEP, tá? Uma heparina em bomba, enfim. Aí as venosas, outros pacientes de UTI, eu vou botar um fentanil, um midazolam, os sedativos, né? Tudo aqui mais em cima, que são as medicações mais importantes, os soros, né? As soluções, e os sintomáticos sistemáticos. Então, para sintomas que eu esteja usando todo dia. Por exemplo, o paciente chegou ali com a dispepsia, uma pirose, vou botar ali um pantoprazol para ele. Ele tem a dor neuropática, o paciente é diabético com neuropatia diabética, ou então teve herpes zoster com neuropatia, pregabalina está usando de 12 em 12 horas 75 miligramas. Ele está usando aquilo todos os dias. É para sintoma? Mas é um remédio que está usando diariamente. Toda noite esse paciente já toma porque tinha pina para insônia, beleza. Mais embaixo a gente vai fazer, tá? Agora já não é mais um motivo de internar, não são os sintomas que eles estão sentindo, é o que ele já usava. Tem que sempre checar o que ele usava, tá? Mas presta atenção, pelo amor de Deus. O paciente está internado com muita sonolência. Aí eu vou botar Rivotril para ele dormir à noite? Ele já está apagado, não precisa botar o Rivotril que ele usava. Não deve. Outras coisas, medicações de uso se necessário ou a critério médico. Quais são os exemplos? Aí vão ficando mais para baixo isso daí. Eu adoro botar nas minhas prescrições dipirona, sidorofebre, Dramin ou dacetrona, náuseas ou vômitos. Porque senão a enfermagem dói da gente, tá? Porque os familiares estão endoidando na enfermagem, é um ciclo sem fim. E o médico do TRR, que é o médico da resposta rápida, também vai ficar louco com quem internou o paciente e não deixou o prescrito sintomático. Tá? Então, assim, você internou o paciente, você esqueceu de botar dipirona sidor. O paciente está com uma dorzinha leve, tá? E vai ter que chamar o médico da emergência, o médico da resposta rápida, só botar dipirona. Complicado, tá? Tem médico que fala, eu não vou botar sintomático porque eu quero que me chame, mas geralmente não vai ser ele que vai estar no hospital, tá? Ele passou ali de dia, se tiver alguma coisa. Eu até entendo. Então, por exemplo, um paciente que teve febre e botou dipirona, você só vai ficar sabendo que ele teve febre, no dia seguinte. Então, não vou falar que está errado, nem certo. Uma coisa é uma praticidade ali do dia a dia, tá? Mas eu prefiro deixar os sintomáticos e avisar, eu deixo meu número com a enfermagem. Aconteceu alguma coisa mais grave, teve uma febre, piorou da infecção, vocês me avisam, tá? Se o paciente teve uma febre e ainda ficou séptico, eles vão chamar o médico, não vai ter jeito, né não? Mas às vezes você perde um pouquinho do time mesmo, se você deixar ali uma dipirona para febre, o paciente fez febre 2 da tarde, você já prescreveu ele de manhã, você só vai saber no dia seguinte de manhã. Aí às vezes você atrasa um pouquinho o antibiótico, se não for infecção grave, menos mal. Tá? Então aqui, quais são, se necessário? Se necessário, por exemplo, ondansetrona, que é o vonal, né, o Zofran, na verdade, que é o venoso, 4 miligramas venoso, de 8 a 8 horas, se enjoa ou vômito. Pronto, deixou na prescrição. Quais são os a critério? A critério é que vai ter que ter a critério, você vai ter que ter uma indicação médica para aquilo. Por exemplo, às vezes eu boto um bando de relaxante para o paciente e ele não fez cocô. Aí eu deixo, se o paciente sem dejeção até tal hora, vai fazer lavagem. Deixei a critério. Ou então, essa furosemida que eu botei aqui. Furosemida, fazer 3 ampolas, se congestão. Eu já deixo na prescrição. É um paciente que eu estou botando soro, por exemplo. Eu já deixo na prescrição. Para quando eu vou reavaliando o paciente, se eu vi que no meu plantão ele evoluiu com piora, tá bom? Aí eu já tá prescrito, não preciso parar para prescrever aquilo. Que eu sei que é um paciente
que é cardiopata, mas ele vai fazer um cateterismo e tem problema no rim e vai usar contraste. Aí, pô, ele tá ok aqui, eu acho que ele aguenta soro. Eu boto um sorinho ali para ele, mas tendo em mente que ele é um paciente com insuficiência cardíaca, que se eu botar soro demais ou o coração dele for ruim mesmo, pode não aguentar. Eu já deixei aquela furosemida a critério, já tá na prescrição, ó, pega furo que eu já deixei a critério, só dá abaixo aí, entendeu? Para me adiantar. Tem alguns a critério que eu deixo que eu sei que o paciente pode evoluir com piora. E lembrar das profilaxias. E que as principais são as profilaxias ali para hemorragia digestiva, dispepsia, tá bom? Que é o protetor gástrico ali, pantoprazol, omeprazol. O paciente que fica entubado mais de 48 horas, geralmente a gente faz essa profilaxia, tá? E a tromboprofilaxia, que é a profilaxia de trombose. Então, aqui a nossa amiga, a enoxaparina, tá? Tem de 20, tem de 40, tem de 80, então, geralmente, são 40 miligramas, uma vez ao dia, para profilaxia. Paciente muito idoso, muito magro ou com disfunção renal importante, a gente pode fazer 20, meia dose, ou fazer parina não fracionada, 5.000 de 8 em 8 ou 12 em 12. Eu boto de 12 em 12, que é a mesma coisa, e fura menos paciente, ninguém gosta de ser furado, né? Se fosse dose para embolia pulmonar, por exemplo, tá? Aí eu deixaria 1 miligrama por quilo. Então, o paciente tem 40 quilos, 40 miligramas de 12 em 12 subcutâneo. Tem 100 quilos, 100 de 12 em 12, tá? E aqui, vocês já viram isso? Eu não sei se vocês já viram isso, é compressão pneumática intermitente. Tá vendo que tem a perneirazinha aqui nessa criatura, nesse paciente, que é conectada a esse aparelho. Isso aqui fica inflando de tempos em tempos, como se o paciente estivesse caminhando. É tipo uma meia elástica, só que é muito melhor, tá? Ele fica comprimindo para melhorar a circulação no paciente, principalmente que não pode usar anticoagulante. Tá? O paciente de UTI gravíssimo que internou por hemorragia digestiva. Eu vou deixar ele ter um risco de aumentado também de fazer uma trombose venosa e uma embolia pulmonar. Aí eu faço a compressão pneumática intermitente. Cirurgia ginecológica muito prolongada. A posição de litotripsia ali, da cirurgia ginecológica. Eu teve uma paciente minha que ela internou para fazer endometriose, a cirurgia de endometriose, só que tinha muita aderência, demorou umas 3 horas a cirurgia, foi um inferno, tá? E essa posição de litotripsia, ou seja, a perna para baixo aqui, uma para cima e para baixo, né? Você sabe a posição de litotripsia. E aí ela ficou nessa posição um tempão. Fez CPI, fez compressão pneumática intermitente, e mesmo assim a CPK da mulher foi para mais de 70 mil depois da cirurgia. Fez uma rabdomiólise gravíssima, tá? Porque ela era muito obesa, o peso da própria perna naquela posição por 3 horas, mesmo com a compressão, imagine se não tivesse. Então tem que ter muito cuidado com o posicionamento do paciente nessa cirurgia de litotripsia, porque ainda mais se for obeso. Tá bom? Então isso é tudo profilaxia, que vocês têm que lembrar de botar na prescrição de vocês. Cuidados gerais, estamos aqui chegando no final da prescrição, que são aquelas coisinhas que dados vitais de 6 em 6 horas, na UTI não precisa nem falar, a enfermagem bota de 2 em 2 horas, tá bom? A glicemia, isso você vai ter que botar na sua prescrição, de 8 em 8, de 6 vezes ao dia. Se é um paciente diabético que usa insulina, eu começo assim, ó, 6 vezes ao dia. Antes do café, 2 horas depois. Antes do almoço, 2 horas depois. Antes do jantar, eu posso botar 6 a 7. Antes do jantar e antes de dormir. Ou eu posso botar antes do jantar, 2 horas depois e meia-noite. Entendeu? E para eu poder fazer o ajuste da insulina dele bonitinho. Tá bom? Cuidados específicos ali no final. Tá? Então, troca de curativo a vácuo é a cada 7 dias. Então, você vai botar aí na prescrição. Para o pessoal não esquecer de fazer a troca, né? Ninguém é obrigado a saber que dia trocou. Mas se você botar a cada 7 dias, quando a enfermagem apraza, eles botam assim, próxima troca, dia 27. Mudança de decúbito a cada 2 horas, para evitar úlcera de decúbito no paciente que está ali acamado, entubado. Troca de curativo. Vai depender, tem curativo que dura 12 horas, tem curativo que dura 7 dias. Então, aquela pomadinha para queimadura, sulfadiazina de prata mesmo, só dura 12 horas. Tá bom? Então, os cuidados gerais ficam ali no final. E junto com você pedir alguma especialidade, a fisioterapia motora, 2 vezes ao dia, respiratória 1 vez ao dia, consulta com fono, tá bom? O paciente ficou entubado por mais de 48 horas, também é bom ter avaliação com fonoaudiologia. Vou tirar da apresentação. Calma aí, deixa eu compartilhar de novo. E aqui, todo dia,
O ideal, principalmente em UTI, e vamos perguntar isso para vocês, tem esse mnemônico aí bonitinho, como é que a gente não esquece o que tem na prescrição? E o que a gente tem que ajustar todo dia? Todo dia a pessoa fala na UTI, vamos ter que avaliar se o paciente precisa manter sedação, né? Uma hora o paciente precisa sair da intubação, vamos ver se o paciente pode ou não mudar a dieta, precisa manter remédio para dor agora, já tem 48 horas da cirurgia, vamos ver como ele está respondendo. Então, é uma reavaliação, a prescrição que tem que rever todo dia. Tá? Então, qual é o método Fast Hug? Você já deve ter escutado, imagino eu, para gravar isso aqui, mnemônico, BID ou BID, tá? Fast Hug BID. Food, dieta, tá? Paciente teve pancreatite, estava com a dieta líquida completa, não pode botar uma pastosa agora não, vamos ver todo dia, comeu pastosa e piorou. Então, volta atrás, tá bom? Analgesia, tá? O A de analgesia, o S de sedação, então, o pulmão tá bem melhor. O paciente tá bem melhor das trocas aí. Vamos ver se ele vai acordando para a gente botar no modo ali de ventilação agora de suporte, não mais controlado, para ver se ele vai tolerando, para a gente tirar da intubação. Tromboprofilaxia, tá? Então, o paciente sangrou, agora a gente vai ter que botar para uma CPI e tal. O paciente tá melhorando, tá andando aí, vou deixar aí anticoagulante para quê? Tá? Agora o hug, head or bed elevation, tá? Elevação da cabeceira, tá? É o H de cabeça, então precisa ficar a cabeceira elevada ou não, a gente já conversou. Profilaxia de úlceras, que geralmente é tu mandar o paciente andar, se ele for acamado, você mudar de decúbito. Lado esquerdo, decúbito dorsal, lado direito, a cada 2 horas, para evitar úlcera de pressão. Isso daí é critério de qualidade do hospital. O paciente sair com uma úlcera de pressão é muito ruim para o hospital, tá? E para o paciente, claro. E o G de controle glicêmico, tá? Dá uma olhadinha na glicemia, cara. O paciente nunca teve desglicemia, mesmo na infecção grave, tá? Você tá vendo ali que não tá com descontrole glicêmico, não precisa deixar uma glicemia de 4 horas, pelo amor de Deus. Tem pacientes que não precisa nem fazer glicemia, tá? Agora, quando eu boto pulsoterapia, por exemplo, ou dose alta de corticoide, mesmo paciente que não é diabético, ou é diabetes controlado, eu vou botar ali a glicemia, porque o corticoide dose alta pode subir a glicemia, por exemplo. E o B e D, bowel de intestino, tá bom? Aí a gente vê, o intestino tá bem? Aí, tá sem fazer cocô há 7 dias. Então, bota ali um laxante, tanto de alimentação na dieta, quanto medicação do Colax, Moving Lax, uma lavagem. Ou então tá enjoado, então um antiemético, medidas ali pro intestino, tá bom? O I é de remoção de catéter em sonda. Pense em invasividade, o I, para vocês gravarem. Invasivo, tá? Tem coisa que eu posso tirar. Quanto mais tempo eu deixo uma sonda vesical, quanto mais tempo eu deixo um Sorense ali, que é um catéter provisório de diálise, quanto mais tempo eu deixo um catéter central, maior risco de infecção, tá? Um catéter periférico vai dar a flebite se infeccionar. O catéter central, você pode fazer a sepse de foco de circulação. Tá? Uma infecção de corrente sanguínea associada. Então, pesar as coisas. É muito comum o paciente, na hora de ir embora da UTI, enfermagem, pega aí, por favor, um catéter periférico. E aí conseguiu pegar, pronto, tirou o central, show de bola. Bem melhor para o paciente, tá bom? Então, reavaliar diariamente. Ele precisa dessa sonda? O paciente não tem a próstata ruim, na hora que tira a sonda, ele faz obstrução. Vai ter que manter e troca a sonda vesical, se infeccional, a cada mês. Tá? E não, ele usou essa sonda aí porque estava com insuficiência cardíaca descompensada, precisava monitorar a resposta furosemida, agora ele está ótimo, tira esse negócio. E D de descalonar, antibiótico e sedação. Todo dia você vai vendo ali, saiu a cultura do paciente, a bactéria fuleira ali, é um estáfilo nunca é fuleiro, né, um bicho é do mal, mas é um estáfilo sensível, não vou botar uma vanco, vou mudar para uma oxa, uma daptomicina, show de bola, tá? Então, cultura tem que checar diariamente. Alguma dúvida? Então, fast, hug, bid, ok? E agora, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai para um casinho clínico, que eu gosto, né? Casinho clínico é bom demais para vocês fixarem a informação, beleza? Vocês vão prescrever Dona Jurema, tá? Não necessariamente Dona Jurema precisa de um internamento, mas eu fiz um caso mais que é a primeira aula aqui que eu estou fazendo com vocês, ontem teve aula de Juno. Dona Jurema vai internar, tá bom? Mas é uma história simples, que não necessariamente precisaria de internamento, mas se vocês vão me ajudar a fazer a prescrição dela, tá? Dona Jurema tem 65 aninhos.
Ela foi admitida, vocês estão cansados, eu sei já tem 1 hora e pouca de aula, tá? Mas tá acabando, é só o caso aqui agora. 65 anos, chegou no hospital com diarreia há 5 dias após comer 3 acarajés no último domingo de sol. Barril. Dor abdominal leve, difusa, sem febre, sem calafrio, sem outras queixas, não tinha tosse, não tinha expectoração, nada disso. E ao ser indagada, ela falou que estava urinando menos, tá? Quais são os antecedentes de Dona Jurema? Hipertensa, diabética, dislipidêmica e obesa, aquela síndrome metabólica. Tem alergia à escopolamina. Qual foi a reação? Eu gosto de botar quando tem alergia, se foi só uma urticária, um prurido, se foi um angioedema, se foi edema de glote, de espineia, tá bom? Eu gosto de botar. Faz uso de losartana, né? Bloqueador do receptor da angiotensina para pressão, de manhã e de noite. Amlodipino, bloqueador de canal de cálcio para pressão à noite. Glifage XR, que é a metformina de liberação lenta, que dá menos sintoma gástrico, dá menos enjoo, dá menos dor abdominal. Vocês já viram prescrição assim? 202? Alguém sabe o que é isso? 202? Sim, ela toma 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos pela noite. Isso. Quando o paciente usa muita dose diferente assim, eu prefiro botar assim, a paciente toma quetiapina 100 de manhã, 200 de tarde, 100 à noite. Em vez de botar 100 de manhã, né, eu boto 100 miligramas, 1, 2, 1. Pronto. Me facilita, tá? E vocês vão ver bastante isso. Forxiga, que é a da paglifosina, que é por diabetes, 10 pela manhã. Forxiga é de manhã. Tá? Eu tava com uma paciente que chegou, sabe o que a gente deu no consultório? Eu estou urinando muito à noite. Aí eu fui ver a pressão dela, furosemida e forxiga à noite. Ela estava usando 2 diuréticos à noite. A queixa dela era essa. Eu falei, meu Deus do céu, consulta fácil, mas eu fiquei com pena dela. Enfim, não bota diurético à noite, pelo amor de Jesus Cristo. Se você precisar botar 2 vezes, bota de manhã e de tarde. Eu boto 6 da manhã e 2 da tarde, 8 da manhã e 4 da tarde, mas não bote furosemida à noite não, senão o paciente não dorme, tá? E a furosemida não dura tanto tempo, então ela dura 6 horas aí, 4 a 8 horas, então tá tranquilo tu botar até 4 da tarde. E ômega 3, porque a pessoa acima de 60 anos, ela gosta de tomar vitamina, ela pede uma vitamina, ela tá feliz com a vitamina dela, tá? Exame físico. Dona Jurema chegou lá com a pressão de 11/7, uma frequência cardíaca de 102, uma frequência respiratória de 18, afebril, glicemia até um pouquinho mais para baixa, né? E um EVA, que é a escala visual analógica da dor, de 2 em 10. Uma dor leve, né? Aquela das carinhas, uma carinha feliz, uma carinha muito triste, uma dor muito tensa. Vigil orientada, eupneica, febril, normocorada, mas desidratada. Você não precisa na emergência. Se o meu paciente chegar ali na ala verde para mim, com a queixa de dor abdominal e diarreia, eu não vou fazer a escuta respiratória, a escuta cardíaca, que eu tenho mais o que fazer, tá? Se ele tiver qualquer alteração ali, chegou, ele não se queixou, mas a saturação ali tá 90%, eu tô vendo que ele tá com a faringe cortada, eu vou examinar aquilo ali, mas eu não preciso examinar sempre o paciente todo, tá? Numa consulta de emergência com uma queixa específica. Paciente do consultório que eu não conheço, vou fazer a avaliação completa, tudo bonitinho. Mas eu estou numa emergência. Chega um paciente grave, aí o grave eu olho tudo, tá bom? Mas aí o paciente que não é grave, se você for examinar todo, você vai demorar umas meia hora numa consulta e que o paciente literalmente está com a gastroenterite há um dia. Tá? Aparelho respiratório, eu botei NDN, que é nada digno de nota, ou então nem olhasse, nem escrevesse. Globoso, né, paciente obeso, globoso à custa de panículo, flácido, então não tinha, não estava tenso, não era uma ascite tensa, não é um abdômen tábua parecendo um abdômen agudo, uma dor leve passando no abdômen todo e sem irritação peritoneal, não tinha peritonite ali, né, por exemplo, uma apendicite que supurou vai irritar o abdômen, tá? Peguei uma paciente uma vez que era ascite, novinha, que tinha acabado de operar endometriose difícil aderida, rompeu, aí me falaram que ela evoluiu com ascite do abdominal. Que negócio é esse? Ela rompeu o ureter, né? Cortaram o ureter na cirurgia, tava caindo xixi, mijo ali na barriga. Aí fez uma ascite por xixi, creatinina altíssima, porque o peritônio, a barriga, os vasinhos da barriga são cheios de vaso, tá? Me ligaram, inclusive, numa aula. Eu tava dando aula no dia, e me ligaram falando do caso. Eu falei, rapaz, esse negócio aí, ela tá fazendo diálise peritoneal reversa. Em vez de eu botar água ali para tirar as toxinas, eu tô botando xixi na barriga e o sangue tá filtrando de volta. Então, a creatina que estava sendo eliminada na urina,
ela estava sendo reabsorvida pelos vasos da barriga. E a creatina da paciente, que era 0,7, ela estava 4. O rim estava ótimo, o rim está ótimo, só está reabsorvendo toda a ureia e creatina. Perfurou. Aí botou um duplo J ali, para o xixi descer direto do rim para a bexiga, não pegar a região de perfuração, depois suturou o ureter e ficou ótimo. Tá bom? Então, mas o abdômen bem irritado. Então, se um assiste numa paciente jovem, depois de pós-operatório de endometriose, pensar em lesão, ainda mais que eu vi a descrição cirúrgica que tinha muita aderência, pode perfurar, tá bom? Via urinária. Bom, enfim, essa paciente de Jurema não tinha edema e o tempo de enchimento ali 3 segundos, ali no limite, né? Laboratório, tá? Hemoglobina de 16. O que é que vocês pensam dessa hemoglobina de 16? Tem algo a se pensar? A hemoglobina da mulher vai até quando? Quanto? Ninguém? Estão cansados? Na dengue, uma das coisas que você tem que olhar é o quê? Plaqueta. Plaqueta para dengue hemorrágica Hematócito. e o hematócrito para ver se está hemoconcentrado. Então, pô, é normal a mulher tem 16 de hemoglobina? É difícil. Não. Então, às vezes, ela só está hemoconcentrada. Então, é um sinal, às vezes, de desidratação. Tá bom? Na dengue é outra coisa. Hematócrito lá em cima, 50% de hematócrito, às vezes ele está só desidratado. Você precisa expandir bastante o paciente, tá? E claro, na dengue a gente sempre vê a plaqueta, tá? Se a plaqueta desta paciente está normal, ela tem um 10 mil de leuco um pouquinho aumentado, é entre 5 e 10 mil, besteira, não tem desvio, não tem bastões, não tem metamielose, mielócito. PCR de 15 um pouquinho aumentada, vai ver se a cara já está meio podre, né, meio infectado, não é nada demais. Ureia de 115, creatina de 1,8, potássio de 5,9, bicarbonato 19,5, sódio de 129, tudo operado aqui, né? TJ, GP, amilase, lipase, ok. Tá? Levando em consideração que Jurema já usa de remédio. Como ela chegou agora na emergência, tá? Os dados vitais e os sintomas. E o quadro clínico atual. Se eu tivesse que internar Jurema, vocês prescreveriam o que para a dona Jurema? Eu vou criar eu tô aqui com deixa eu ocultar isso aqui. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Cadê? Acho que esse documento 3, deixa eu ver. Esse. Aqui, tá? Eu fiz uma enroladinha, prescrição médica, Jurema da Silva Santos, prontuário tal, prescrição de hoje, o leito, unidade de internação, enfermaria Quatandá, leito 404. Qual o primeiro item? Eu quero a ajuda de vocês, isso daqui é para vocês aprenderem a prescrever. Qual o primeiro item da prescrição de Jurema? Daqueles, qual é a ordem? Alimentação, dieta. Antibiótico. Muito baixinho, eu não ouvi. O que você falou? O antibiótico? Não, mas tem uma ordem antes um pouquinho. Dos remédios, se eu for prescrever antibiótico, seria isso aí mesmo. E aí? Primeiro você vai suspender. Atividade. Ah. Então, vamos para atividade. Jurema está presa à cama ou ela pode fazer o cocô dela no banheiro? Repouso relativo. Pronto, acho que o repouso relativo tá bom demais, né? Vou botar em caps lock. Vocês estão conseguindo enxergar ou tá muito pequeno? Dá pra enxergar. Repouso relativo. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Repouso Dá relativo. pra dar um zoom na página do Word também. Oi? Dá pra dar um zoom aí na página, vai aumentar bastante. Pronto. Repouso relativo, primeira coisa. Então, ela pode, né? Uma das coisas que o paciente mais odeia é quando está preso no leito e não pode fazer o cocô dele no banheiro. Aí eles ficam doidos. Segundo item. Na ordem, vocês lembram o que a gente prescreve? Dieta agora. Dieta laxativa? Tá doida? Eu tô vomitando, tadinha, não. E aí? Tá com diarreia. Dieta obstipante. Ao contrário, se ela tá com diarreia e vômito, né? A gente vai botar uma coisinha que dá uma prendida, né? Na pobre coitada. E agora, depois da dieta, o que a gente faz? Medicação.
medicações. Vamos para as medicações. Não necessariamente Dona Jurema tem uma infecção bacteriana. Não tem febre, não tem relato de muco, de disenteria, né, que é diarreia com sangue. Mas se vocês fossem prescrever antibiótico para ela, apesar da maioria das gastroenterites ser viral e não bacteriana, e não ter nenhum sinal aqui de que seja bacteriana, o leucograma não tá, PCR nada, nem laboratório, nem de clínica, tá bom? E pode ser que Dona Jurema seja só gringa, apesar desse lindo nome, e ela não aguentou comer 3 acarajés, entendeu? Às vezes o estômago do gringo não aguenta, tá? Mas vamos dizer que a gente vai botar antibiótico. Qual antibiótico você botaria para barriga de Jurema? Desculpa, o PCR dela tava quanto? 15 até 10. Pouco comentado. Cipro? Pode ser. Cipro cobre bem barriga, tá? Azitro. O próprio Bactrim, né? Azitro, Bactrim, Cipro. Então, barriga a gente tem que cobrir anaeróbio, tá? Esses bichos de barriga geralmente cobre bem. Tem mais um aí legal? O remedinho. Metronidazol. A amoxicilina cobre, tá? Principalmente com clavulanato. Aí o clavulina ele vai cobrir. Então, a amoxiclave eu posso botar Cipro, eu posso botar Bactrim. Tem várias opções aí legais se eu for botar antibiótico. Então, eu vou botar o Bactrim, que é o sulfametoxazol com trimetoprim, 800 miligramas mais 160. Tem o de 400 por 80, tá? De 12 em 12 horas, que tem venoso oral, tá internada, tá vomitando, eu vou botar oral? Não vou botar para paciente vomitando um antibiótico oral, tá bom? Via oral de 12 em 12 horas. É um dos que eu botaria. De inicial, eu gosto de botar quando inicia o antibiótico, 22/7. Tá? Opções, aí eu posso botar, por exemplo, ciprofloxacino, de 12 em 12. Se eu quiser botar junto um metronidazol, uma azitromicina, 500 miligramas uma vez ao dia. Então, aqui seria mais ou menos, novamente, venoso, né? Que a paciente está vomitando. Botei o antibiótico. Qual o próximo? Vocês estão ouvindo? Algum AINES, caso necessário. O que? Quase necessário? AINES, algum Anti-inflamatório? analgésico. Tá. Qual o problema do anti-inflamatório dessa paciente? Voltando para a tela anterior aqui. Apresentar outro, janela. Ela já tá com a creatinina alterada. Isso. O paciente chegou com a disfunção renal, acho que você não prestou atenção ali na creatinina, eu não vou usar anti-inflamatório na disfunção renal. Eu não sei se ela já tem essa disfunção renal, ou se foi porque ela tá aí há 5 dias com diarreia e vômito. A desidratação, né? Pode levar essa alteração. Isso, aí eu tenho, aí anti-inflamatório eu não usaria tanto que se ela fosse crônica quanto agudo, disfunção renal, eu evito anti-inflamatório. Mas eu posso fazer analgesia sem ser com anti-inflamatório, né? De qualquer forma, poderia Ela usar tem um alergia à antimédico também. escopolamina, né? Não podemos abrir mão do Isso, Buscopan. prestou atenção aqui. Então, Buscopan, não posso usar nenhum simples, nenhum composto, porque ela tem alergia à escopolamina. Sim. Tá? Então, pode ir uma dipirona serve ali, a dor dela dá 2. Dor Tá leve. 2, tá leve. Tá, então eu posso botar, por exemplo, uma dipirona de 6 em 6 horas, se necessário, ou uma dipirona agora, né? Então, ela chegou agora, ela tá com um pouquinho de dor, não vamos ser ruins com ela. Então, a gente pode botar, sim, ou vocês estão vendo aqui a tela da avaliação dela, né? Não, a gente tá vendo a tela do caso clínico. Isso, da avaliação dela do caso clínico. Eu vou botar na da prescrição de volta aí, tá? Presta atenção nos remédios que ela usa, que daqui a pouquinho a gente vai focar nisso também. Bom, então, voltando aqui para a prescrição dela. A gente resolveu botar dipirona, 1 grama venoso agora, né? Que é o medicamento que a gente vai usar agora, ou de 6 em 6 horas, sistemático, porque os sintomáticos a gente vai botar, se necessário, depois, né? Sim. Alguma outra coisa aí para sintoma que vocês botem agora? Vamos de diarreia. Ela tá com náuseas, poderia colocar um antiemético?
Isso aí. Vocês podem botar um Toazil, um Dramin, um Vonal, não é isso? Um Sofran, na verdade, que é venoso. Manda Cetrona aí, de 8 mil. Então, eu vou botar assim, Dramin, B6, uma ampola, EV, a venosa de 30 miligramas, a intramuscular é de 50, mas só tem essas doses. EV agora, né? Uhum. Ela não falou de pirose, mas eu poderia botar um pantoprazol, omeprazol agora, Pantoprazol. queimação, mas não tá. IBP, mas não tá, Uhum. Então, o que ela estava sentindo é um pouquinho de dor, náusea, vômito, diarreia e um pouquinho de... E o que tinha alteração dos sinais vitais dela, que é importante ainda na parte venosa? Vocês lembram? Hã? Repete, Kaline. Não falei nada, não. Então, gente, Eu não lembro. Voltamos de novo, então, para lá. Aqui, presta atenção nos dados vitais da moça. Dados vitais, exame físico. E exame de laboratório, né? Tem mais alguma coisa venosa que vocês querem botar aí? Ela tá com hipercalemia. Corrigiria? Podemos corrigir essa hipercalemia. Essa hipercalemia dela, vocês têm noção de algumas causas aí que podem dar o potássio alto neste caso? Poderia ter causado por conta do vômito da diarreia há muito tempo. Aos 5 dias. Pronto. O potássio alto, tá? Vômito e diarreia, geralmente, eles caminham para lugar diferente em relação ao potássio e à acidose. Quando eu tenho vômito, eu vou perder ácido, tá? Então, é mais fácil fazer alcalose, porque quando eu vomito muito, eu perco ácido clorídrico, HCl, tá? Quando eu tenho diarreia, eu perco muito bicarbonato, eu faço acidose metabólica, tá? Aí, quando tem os dois ao mesmo tempo, você não sabe o que vai acontecer. Aí, a gente vai ver aqui que ela fez um bicarbonato, deve ter feito a gasovenosa. O bicarbonato normal é entre 22 e 26, tá? Então, tá um pouquinho baixo, tem um pouquinho de acidose. O sangue tá um pouquinho ácido. A acidose costuma vir associada ao potássio alto também, hipercalemia, tá? Nesse contexto de desidratação e hipovolemia também, não só desidratação. Desidratação, na realidade, é quando o sódio sobe, o sódio dela não está alto. Aí ela está hipovolêmica, porque a pressão, ela é hipertensa, está com a pressão de 11/7. Está um pouquinho taquicárdica, tá? Então, nesse contexto aí, usando losartana e forxiga, o que eu disse para vocês? Esses remédios mexem no vasinho do rim. Eles fazem chegar menos sangue. Se eu estou hipovolêmica, está chegando pouco sangue. Então, eu faço uma lesão renal aguda por hipovolemia, o rim funcionando menos e a paciente disse que estava urinando menos, bota menos potássio para fora. Tá? Então, a paciente fez uma lesão renal aguda, está urinando menos, botando menos potássio para fora. Ela usa losartana, que é um remédio que um dos efeitos colaterais é subir o potássio. Então, eu vou suspender a losartana nesse contexto de potássio alto, tá bom? E eu posso corrigir a acidose, não é grande, mas eu posso corrigir, tá bom? Um remédio aí, que não necessariamente é um remédio, pode ser uma solução, que me resolve várias coisas ao mesmo tempo. Falei vários soros aí. Vai pensando aí. Deixa eu ver se eu volto aqui nos slides. O rim potássio. O ringue eu disse que tem o quê? Tem potássio, né? Cuidado com o potássio do ringue, vai subir. Ainda não pode ser. O fisiológico vai ter sódio. O glicosado. O glicosado podia ser o glicosado, já que ela tá com HGT de 87, é isso? Eu poderia usar, tem outra opção aí também, que é o Ou glicofísio, posso né? fazer o glicofísio, o 0,45. Pode ser, né? porque o açúcar tá Vai ter baixo. glicose e vai ter sódio. E o sódio tá baixo também, e a pressão tá baixa. Então, se eu dou sódio para paciente, com glicofísio, eu tô dando sódio e glicose. Beleza, é uma opção. Agora, tem um aqui que é a solução bicarbonatada. Carbonatada. Que é bicarbonato de sódio. Eu dou sódio, subo a pressão da paciente, melhoro a perfusão dela. Eu dou bicarbonato, que o bicarbonato dela está baixo,
Abaixo. E quando eu corrijo a Acidose. acidose, eu geralmente melhoro o potássio. Então, com essa solução bicarbonatada, eu resolvo coisa pra caramba aqui. Eu melhoro a acidose, geralmente o potássio vai cair junto, tá? Eu posso botar um pouquinho de glicose ali no soro bicarbonatado, tem problema nenhum, e eu melhoro aqui esses parâmetros de perfusão aqui dela, de pressão e de frequência cardíaca, tá bom? Uhum. Então, é uma opção massa aí que eu acho, tá? O potássio está abaixo de 6 ainda, apesar de estar 5,9, tá? Então, eu não me estresso tanto. De 6 para cima, eu faço um eletro no paciente. Se tiver alteração de onda T, eu tenho que fazer um gluconato de cálcio e outras medidas a mais. Mas eu acho que só expandindo essa paciente, o rim melhora, o bicarbonato melhora, o potássio melhora. Essas coisas parecem muito agudas, neste caso em específico, tá bom? Claro que a paciente, ela pode me trazer um exame e que o rim dela já era ruim. Aí é outra história, mas aí eu vou corrigir a acidose e o potássio do mesmo jeito. Tá bom? Então, vamos aqui para a prescrição dela, tá? Sabem fazer solução bicarbonatada? Agora vamos saber. Solução bicarbonatada, aí eu boto aqui 75 ml de BIC a 8,4%, mais eu posso diluir em água destilada ou em soro glicosado. Quando o glicosado está baixo, eu já boto soro glicosado. Show de bola. Eu quero fazer isso em 24 horas, em 6 horas, eu posso fazer logo. O paciente está ali, né, precisando. 500 ml é V aberto. E aí eu posso depois manter a 63 ml hora. 63 ml hora vai dar 1,5 litro no dia. Paciente que está com diarreia e vômito há 5 dias, às vezes precisa repor mais do que 1,5 litro por dia, não é não? Sim. Então, isso daí é uma opção legal aí pra gente. Se vocês forem prestar atenção, o BIC é 8,4. Tá vendo? Sim. O BIC é 8,4 e o soro fisiológico é 0,9%. Então, o bicarbonato tem 9 vezes mais sódio do que o cloreto de sódio. Tá bom? Então, por isso que eu evito de fazer bicarbonato puro. Se eu fizer bicarbonato puro, o sódio do paciente pipoca. Se o soro fisiológico já tem 154 mEq, 9 vezes isso aí, abrindo aí, o sódio sobe rápido, viu? Ainda mais para a paciente que está com hiponatremia. Por que vocês acham que essa paciente está com sódio de 128? Nesse caso. Por que o sódio dela está baixo? Porque ela tá perdendo eletrólitos, né? Tanto pela diarreia quanto pelo vômito. Exato. Quando a gente tem diarreia e vômito, o ideal é você, se você estiver no hospital, você botar um ringue, um soro fisiológico, uma expansão que tenha sódio, tá? E outros eletrólitos, né? Por exemplo, aqui a gente está botando bicarbonato de sódio, a gente está dando bicarbonato de sódio para paciente. Agora, se você está em casa, tem aqueles Reidrate, Floralite, Pedialite que vão ter sais além da água. Se tu tomar ali, o pessoal adora água de coco, vamos tomar água de coco que tá com diarreia. Água de coco quase não tem sódio. Água normal quase não tem sódio. Então, a paciente está com diarreia e vômito sem comer. Então, não está recebendo quase nada de sódio da alimentação. Só tomando água de coco, ela está botando para fora sais e água, mas só está repondo água. Então, é muito comum a gente ver esses pacientes com sódio um pouquinho mais baixo se está 5 dias só tomando líquido, tá? E principalmente se não for o soro de reidratação. Por isso que eu peço para tomar o soro de reidratação, porque repõe os sais perdidos também, tá bom? Então, ela tem a hiponatremia ali, provavelmente hipovolêmica, e aí ela está repondo só com água de oral, líquido puro, né? Sem sobrecarga de sódio. Então, assim, de medicações agudas, né, tem a questão do repouso, que a gente botou relativa, não precisa ficar presa na cama, uma dieta obstipante, conforme a aceitação, né, nesses casos, ela tá enjoada, vomitando, vamos ver se ela melhora. Aqui a dor é leve, eu botei só agora de pirona, o Dramin botei agora, mas eu podia deixar até nesse primeiro dia de horário, né, de 6 em 6 horas, por exemplo, porque a paciente está bem enjoadinha, né? E aqui eu faço a minha solução bicarbonatada, que eu já abro aqui um sorinho, que ela está ali com a pressão baixa, está com taquicárdia, e depois eu faço a de manutenção. Tem mais alguma coisa venosa que vocês tenham pensado? Ou a gente parte para mais medicação ali para reconciliação? Eu não pensei agora em mais nada por enquanto não, viu? Também não. Também não. Então vamos para a reconciliação. Vou aqui abrir de novo aí o que ela usa, tá bom?
Jurema. Jurema usa losartana, lodipino, glifage, forxiga, rosuvastatina e ômega 3. Ela ficar sem ômega 3, aí acabou a vida dela, né? Mas quais que vocês acham desses que a gente não vai botar agora? Não. Ou melhor, o que você acha que eu vou botar de volta desses daí, agora? Nesse primeiro dia? Primeiro dia. O que eu vou continuar usando, no caso. Você vai continuar usando. O que você acha que ela deve continuar usando? Que não vai dar prejuízo para ela agora. O Forxiga e o Glifade eu vou suspender porque eu vou entrar com a insulina, né? Já que eu tô internando ela, não tem por que eu fazer via oral, né? Medicação. Eu até poderia manter, Ou poderia manter também, né? mas tem outro motivo para suspender cada um desses. Que eu não vou manter por outro motivo. Se o paciente estiver estável, não tiver com instabilidade grave, eu posso até manter os antidiabéticos orais. Pode, Tá? né? Mas por que eu tiraria a forxiga nesse caso? Por conta da disfunção renal O aguda. renal dela, creatinina e ureal. Então, a forxiga é diurético. Imagina, eu tô dando diurético para paciente que eu tô dando soro. Tá desidratado, não faz sentido. Aí ela faz, e a forxiga, assim como outra medicação aí, ela mexe nos vasos do rim. Qual outro remédio que eu tiro porque também mexe nos vasos do rim? Ah, a losartana. Losartana. Então, a losartana e a forxiga já foram embora, tadinhas, porque mexeram ali nos vasos do rim e o rim tá ruim. O rim não tá péssimo, deu uma pioradinha, mas já tirei. E a losartana ainda, além de mexer nos vasos do rim, sobe o potássio. Tá fora. Adoro losartana, mas agora ela tá fora. Tá bom? Amlodipino, deixa ou fica? Fica ou vai? Fica ou vai? Acho que fica. Me deixaria. Eu deixaria no máximo se pressão subir demais, porque ela está hipotensa. Neste momento, a pressão dela está mais baixa, ela perdeu muito líquido esses dias. Então, agora que eu vou botar a solução bicarbonatada que tem sódio, talvez dê uma subidinha, mas no máximo eu botaria assim, lodipino 5mg, se sistólica maior que 140, 150, tá? Ou então eu deixaria para olhar no dia seguinte. Um dia que a pressão dela fica 14, 15 ali, tá de boa para mim. Mas eu tô preocupada que ela chegou com a pressão mais baixa. Às vezes eu dou lodipino e vai para 9 a pressão dela, tá bom? Então aí, ó, a gente vai estar tirando tudo, né? Quase, né? É, praticamente tudo. Então a gente vai tirar. Vacina. A estatina não vejo problema de deixar, tá de boa. Não é rabdomiólise, é outra coisa, né? Uhum. O glifage eu tiraria porque a paciente está com acidose. Glifage na disfunção renal, principalmente na crônica, mas também na aguda, pode piorar a acidose metabólica. Então, a metformina na acidose a gente evita usar. Então, neste caso, eu tirei o glifage e forxiga, eu vou ter que botar um esquema de insulina de resgate. Tá bom? A metformina também, quando, né, a gente tem uma disfunção renal muito grave, a gente tem que ficar de olho no clearance também, né? Qual que você falou? A metformina, o glifage em si. Isso, a Abaixo de metformina, 30, né? a gente reduz a dose entre 60 e 30 de clearance. O máximo de metformina que eu posso usar no paciente crônico ali, tá? É de 1 grama, no agudo também. Entre 30 e 60 de clearance, o máximo é 1 grama, ou seja, 500 de manhã e 500 de noite. Ela já usa 1 grama de manhã e 1 grama de noite, ela usa 2 gramas dia, tá? E no paciente com clearance menor do que 30, eu evito iniciar. Se ele já usa metformina e não tem acidose, eu vou deixando. Mas se ele vai fazendo acidose, eu vou tirar. Entendi. Eu não inicio menor que 30, mas se ele já estava usando desde 45 de clearance e não está fazendo acidose, o clearance dele atual é 25, eu posso deixando. Tá bom? Mesma coisa da forxiga da paglifosina. Eu não inicio com clearance menor do que 25, tá? Mas se ele já usa há muitos anos e não está piorando a filtração, deixa a bichinha lá, tá? Ok, então eu vou tirar a losartana por causa do potássio e do rim. Eu vou tirar a lodipino porque a pressão tá baixa. Eu vou tirar o glifage por conta da acidose. Eu vou tirar a forxiga porque é diurético e por conta do rim, disfunção renal. Vai sobrar a rosuvastatina ômega 3. Assim, pô, tirou meus remédios todos. Agora tu não tá precisando. Amanhã é um novo dia. Tá bom? Amanhã. Tá? Se esse potássio aqui tivesse 6,5, aí eu não posso brincar, né? Aí tá muito alto. Eletro, avaliar Avaliar se tem onda articulada, né?
Isso, onda T apiculada, ou achatamento de onda P, que já é mais grave ainda, ou alargamento de QRS. Faz o quê? Usar points, Oi? né? Inversão das pontas. Isso, pode fazer por torsade de pulmão, mas qual a medicação que eu faço? Gluconato de cálcio. Gluconato de cálcio em bolos. Posso fazer 1 ou 2 ampolas de gluconato de cálcio tranquilamente em bolos mesmo. Preciso nem diluir nesse caso aí, né? Alteração eletrocardiográfica, risco aí, alargou o QRS, torsade, risco aí de parada cardíaca, tá bom? Se fez torsade, eu vou fazer sulfatar também, vou fazer magnésio, sulfato de magnésio, tá? Aí eu tenho que baixar o potássio, senão vai continuar, daqui a pouco vai dar ruim de novo, né? O gluconato vai estabilizar a membrana enquanto eu baixo meu potássio. Então eu tirei a losartana, eu expandi com a bicarbonatada e eu posso fazer uma polarizante, tá? Como é feito, então eu vou fazer um exemplo aqui de polarizante só para vocês saberem como é que é feito, tá bom? Opa. Que aí ela vai ficar gravada, vocês conseguem fazer a revisão depois, né? Deixa eu botar aqui na prescrição médica, apresentar, janela. 7. Vamos fingir que o potássio estava mais alto, então solução polarizante. A solução polarizante pode ser preparada de várias formas. O importante é ter 50 gramas de glicose mais 10 unidades de insulina regular, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo de como a gente vai preparar essa solução polarizante. 500 ml de soro glicosado a 10% mais 10 unidades de insulina regular. Tudo o que eu digo para vocês em porcentagem aqui de medicação é grama por ml. Então, se eu digo que o soro glicosado é 5%, eu tenho 5 gramas em 100 ml. Então, multiplicando por 5, 25 gramas em 500 ml. Para chegar em 50 gramas, eu tenho que fazer 1 litrão de glicosado. É muito glicosado, não? Oh, Jesus Christ. Tá? Soro glicosado é 10%. Eu tenho 10 gramas em 100 ml. Eu tenho 50 gramas, que é o que eu quero, em 500 ml. Paciente que eu não estou podendo dar muito volume, o que eu adoro fazer? Soro glicosado, vamos dizer, a 50%. Tá? 50% na veia periférica é um inferno. Não façam, é maldade. Tá? Mas se eu tenho um catéter central, eu posso fazer 50 gramas em 100 ml, ou seja, eu faço 100 ml a 50% no catéter venoso central. Tem soro de 100 ml de 50? Não. Alguém vai ter que abrir 10 ampolas de soro glicosado a 50%, tá bom? Outra opção, soro glicosado a 25%. Eu vou pegar aqui 180 ml a 25%, o que vai dar 45 gramas, mais 100 ml de glicosado a 5%. 100 ml de glicosado a 5% tem 5 gramas. Então, eu tenho a solução final com 280 ml. Se eu não quiser dar 500 ml, o paciente é cardiopata, eu não quero dar tanto soro, um volume menor, mas não tão concentrado quanto 50%. 50% periférico vai fazer a flebite, tá bom? Viram as opções? Show! Essa daqui é o que a gente mais usa. Essa daqui, soro glicosado 10%, tem lugar que não tem 10%. Aí tu faz adaptações aqui, conforme você quiser se divertir. Ok? O importante é calcular essa coisa. Quando vocês aprenderem aí que porcento aí nos medicamentos é grama por 100 ml, tu facilita muito. Então, o soro fisiológico a 0,9 tem 0,9 gramas só de sódio em 100 ml. 500 ml vezes 5 dá 4,5 gramas de sódio, tá bom? Quanto é que é de sódio que a gente deveria consumir numa dieta hipossódica? 2 gramas. Duvido, ninguém aqui come isso só, não. Vamos nessa. Então, eu fingi aqui que eu fiz uma polarizante. Outra coisa que eu podia fazer é um Lokelma. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Ciclosilicato de zircônio é um remédio que está famosíssimo. Todo mundo ama agora. Eu amo demais. É um remédio oral, tá? Que você faz um sachêzinho que você dilui. E aí ele baixa o potássio muito legal. Ele evita que você absorva qualquer potássio do seu trato gastrointestinal. Então, a partir daquele momento, ele não sobe. Se tiver em urgência, eu faço uma polarizante. Depois, eu deixo um Lokelma, tá? Então, 10 gramas seriam 2 sachês agora. E manter 5 gramas, que é um sachê,
De 8 em 8 horas é o que a gente geralmente faz. Esse remédio aqui, cada sachê custa uns 20, 30 conto. Mas tem algumas emergências que tem, lá no Jorge Valente tem, eu adoro isso daqui, meu, tá? Baixa rápido, baixa rápido. No dia seguinte, pô, estava 6 e pouco, já tá 5, tu tá feliz da vida, tá? E não precisa ficar vendo, aqui o ruim da polarizante é que tu tem que ficar medindo a insulina. Essa paciente mesmo, a glicemia, tava com 87 de glicemia, tu tem que ter muito cuidado aí. Ela pode fazer hipoglicemia aqui, tá? Pelo menos você também vai dar o bicarbonato diluído em glicose, já vai dar uma glicose a mais, tá? Então, vamos para os sintomáticos. Sintomáticos aqui para ela, né? Eu posso deixar aqui até os mesmos aqui, né? Pirâmide pra mim. 500 miligramas por ml, né? Fazer 1 grama EV de 6 em 6 horas se dor ou febre. Ela tá com uma dor leve, podia deixar também uma simeticona, se a gente pensar em gases, aí já tem. Pronto, eu posso botar uma simeticona de meticona olufital, 40 miligramas, essa aí que só tem oral, né? Via oral, aí eu vou botar depois do venoso, né? De 8 em 8 horas, aí seria lá em cima, né? Ou então de 8 em 8 horas, se mantiver desconforto abdominal, né? As suas você pode botar do jeito que você quiser, viu? Se fosse de horário, eu preferiria botar lá em cima, né? Sim. E aí eu também deixo, se a paciente tá vomitando muito, aí eu vou botar, já botei Dramin ali agora, né? Ou botei Dramin na realidade, ficou de 6 em 6 horas, né? Foi. A gente pode botar mais algum remédio em enjoo, né? Da cetrona, Zofran ou Plasil. Vou botar aqui um Plasil, 10 miligramas venoso, de 6 em 6 horas, se mantiver náuseas ou vômitos, mesmo com o uso do Dramin, né? Sim. Qual é o negócio do Plasil? Infusão lenta. Se tu fizer rápido, o paciente pode fazer o quê? Ação extrapiramidal. Isso, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém quer a pessoa endoidecendo lá, não. E aqui, de medicação dela, a gente voltou qual? Rosuvastatina, né? Mas aí a gente bota lá em cima porque é de horário. Então, os que a gente vai fazer aqui na urgência e de horário, e aqui eu vou criar um embaixo aqui, ó. Inserir, linhas abaixo, a dipirona aqui já é de se necessário, aqui se necessário, aqui se necessário, né? Então, como eu vou botar de horário, rosuvastatina, 10 miligramas, via oral à noite. E o ômega 3, só se vocês quiserem, pelo amor de Deus, não vai mudar a vida de ninguém, né? Na emergência. E o finalzinho, o que é que vocês têm que atentar agora? Já terminei os remédios em tese ou não? Risco de trombose desse paciente alto ou baixo? É alto, ela é obesa. Obesa, se ela ficar muito tempo deitada ali, né? Então, eu posso botar uma profilaxia. Pode, enoxaparina. A filtração dela do rim, com 65 anos e creatina de 1,8, ainda é maior do que 30. Se fosse a filtração menor do que 30, eu preferia botar não fracionado. Tá bom? Então, eu posso botar enoxaparina, 40 miligramas subcutânea uma vez ao dia, ou heparina não fracionada, 5.000 unidades subcutâneo de 12 em 12 horas, ou mandar a paciente andar, né? E o risco de trombose, se ela andar, não é tão alto, tá bom? Apesar de ser obesa, é uma paciente que eu acredito que ela consiga andar tranquilamente, ok? Me dá 2 segundos, eu tenho aula de boxe já já. Poxa, desmarcou aqui, a mulher dele tava vomitando. 5 vezes, só por causa do caso de Jurema, velho. Enfim, sigamos. Que azar a Jurema me deu aqui, velho. Doido de fazer aula de boxe. Enoxaparina, 40 miligramas. Subcutâneo. E depois, tem mais alguma coisa que vocês queiram botar? Ai, desfazer. Era abaixo. Não tem mais nada? Não tem coisa importante aí faltando? Olha aqui os remédios que tu botou. Tem alguma coisa que você tem que vigiar? A gente tem que ensinar os sinais vitais. Pronto, sinais vitais. Dados vitais de 6 em 6 horas. Mais alguma coisa? HGT, né? A gente tá botando muita... Beleza, com certeza. HGT. O que eu faço? Medicar HGT antes da solução polarizante e 1 hora após, tá bom? E depois manter HGT, vamos dizer, que ela é diabética, não é? Ela Sim, já é.
6 em 6 horas, ou então 6 vezes ao dia naquele esquema. Quando usa insulina, eu prefiro botar naquele esqueminha. Ela não usa insulina em casa, ela vai usar agora. Que a gente também não botou, não foi? Não falta insulina. Hã? Foi. Pronto. Então, nos se necessários, a gente vai botar também, tá? Aqui a gente pode botar essa saparina lá para cima, viu? O que é de horário, tá bom? Então, aqui, nos se necessários, se necessário, no caso, aqui, inserir linhas abaixo, enoxa. E aqui no se necessário, o que a gente faz com essa paciente que estava faltando aqui? Insulina. Insulina regular, conforme protocolo, você pode botar, tá bom? Que ela tá com a glicemia ali baixa, ou então você bota aqui, menor do que 200 miligramas por decilitro. Não fazer, você pode criar seu próprio protocolo. Entre 200 e 249. Fazer 2 unidades. E por aí vai, tá bom? Qual é o risco da polarizante? Eu posso acabar baixando o açúcar, não é isso? E o açúcar já está baixo, eu tenho que botar o que aqui? Glicose. Glicose. A melhor para a gente botar é 25, porque a 50 no periférico é punk. 4 a 6 ampolas, vocês definem, mas vocês não podem escrever assim na prescrição, né? Uhum. Então, pode botar 4 ampolas, por exemplo. É ver se HGT menor do que 70. Tá? Às vezes eu escrevo tentar dieta oral antes, água com açúcar. Se paciente sem aceitação oral ou HGT sem melhora, fazer a glicose. Se o paciente fizer glicose, a chance de subir mais do que deveria é alta, tá? Agora, o paciente só está com a glicemia menor do que 70, mas está assintomático, tá? Se paciente assintomático, aqui, se paciente assintomático, aí eu vou tentar mandar ele comer, né? Em casa eu boto o paciente para chupar tem aquele negocinho de mel, tá? Aí o melzinho geralmente sobe rápido, mas não sobe tanto o açúcar quando se eu fizesse 4 ampolas de glicose na veia, tá? Se o paciente não aceitar a dieta oral, ela vomitou, não tá desorientada, tá sonolenta, ou o açúcar não melhorar com a aguinha ali, com açúcar, aí eu faço a glicose, tá bom? Ou se o paciente está rebaixado, sonolento, convulsionou, Deus me livre. Eu já peguei um paciente que parou por convulsão por hipoglicemia na diálise, tá? Ele estava em dieta zero. O pessoal não suspendeu a dieta dele, não estava nem sabendo que suspender a dieta do paciente. E aí ele foi dialisar, quando eu fui ver, a HGT estava low, né? Menor do que 20 de glicemia. E aí, reanimar, faz a glicose na veia, mas pelo amor de Deus, que a glicose também é dialisável, tá? Então, tem que ter muito cuidado com esses pacientes aí com diabetes, tá? Hipoglicemia não é qualquer um que faz, costuma fazer hipoglicemia grave, importante é quem é diabético, tá? Alguma dúvida da prescrição, minha gente? Eu não. Então, acho que aqui a prescrição ficou legal, tá? Se a gente fosse internar Jurema, na ordem, aqui o cabeçalho, repouso relativo, dieta obstipante aí para ela. Eu posso adicionar também hipocálica, né? Por conta do potássio, ou hipocalêmica. O antibiótico, se a gente resolver usar. Eita. Dipirona, coisa que é fazer venosa agora, para os sintomas de agora. Dipirona, Hidramin. Aqui a solução bicarbonatada para resolver 1000 coisas de vez. Eu já boto um pouquinho de glicose, eu boto bicarbonato para resolver a acidose, eu expando ela, dou sódio para ela para melhorar a pressão. Show de bola. E para melhorar o rim. Dani, no caso dessa paciente também precisa passar soro de reidratação oral para casa? Eu não ouvi o início, não sei o que do soro de reidratação para casa. Se no caso dessa paciente também precisa passar o soro de reidratação oral para casa. Ou já quando ela foi de alta, tudo sim. Como essa é a prescrição de internamento, tá? Que a gente tá fingindo que ela internou, tá? Aí eu não boto aqui, não. Eu prefiro repor venoso mesmo, ainda mais que ela tá vomitando agora. Agora, essa paciente, o que eu sempre boto aí? Eu vou liberar paciente com diarreia e vômito, eu boto assim,
Soro de reidratação oral. Aí tem os que dilui para 1.000 e os que dilui para 500, né? Diluir conforme a orientação, né? Deixar a jarra na geladeira e tomar 200 ml após perdas. Então, toda vez que ele tiver vômito ou diarreia, eu mando tomar 200. Então, paciente que sai de... Eu vou liberar para casa com a receitinha, eu libero com Reidrate, Floralite, Pedialite, com a receitinha para casa, sim, de soro de hidratação oral. Tá bom? Então, se ele teve 10 vômitos e 10 diarreia, ele vai tomar 20 vezes, né? 10 para cada, copinho de 200. É soro de reidratação pra caramba, mas eu tenho que repor os sais também. E aí, você repõe os líquidos dos sais com soro de reidratação. Tá bom? A maioria desses pacientes não vai internar, não. E o que você vai fazer é isso mesmo, botar o soro de reidratação para casa. Solução polarizante, se o potássio estivesse mais alto, Lokelma, né? Que são medicamentos para o potássio. Rosuvastatina foi o único dela que a gente manteve. Rinoxaparina para não ter trombose. Dipirona, agora, se necessário, dipirona se dou. Se meticona se mantiver dor abdominal. Plazil, infusão lenta para enjoo e vômito. Insulina conforme protocolo. Glicose, se o açúcar cair. Dados vitais e medir as glicemias. E aqui no final, a gente carimba e assina, né não? Posso dar por encerrado? Tirem suas dúvidas aí. Aqui. Deixa eu ver o slide. Acho que era só isso mesmo. Que aí a gente já prescreveu. E aí? Alguma dúvida? Não? Não, Dani. Então tá bom. Boa noite a todos. Valeuzão, Dani. E até quinta-feira. Até, Dani. Valeu, até mais. Tchau, Bruno. Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.